Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Bob the Roofer, né, Aurélio? Esse aqui ficou gravado porque deu ruim na live, mas a gente aqui não desiste, a gente vamos gravar e vamos lançar, e tem muita coisa interessante nesse podcast, pessoal. A gente vai falar sobre o Apocalipse, porque eu queria muito trazer, já há muito tempo, trazer alguém aqui para falar do Apocalipse, Aurélio. Eu tenho essa coisa do Apocalipse, eu quero saber o que vai acontecer. Depois nós vamos falar de rapadura. Rapadura? Duas coisas que... É quase igual. Que você fala. Um para falar do Apocalipse e rapadura. Eu gosto demais mesmo de rapadura, rapaz. É que rapadura é uma coisa que sempre me ajudou. Para dizer a verdade, olha só, você falou um negócio que é uma realidade. Que quando eu ia na igreja, que eu estou parado, conforme na linguagem da minha igreja. Não sei se vocês conhecem a CCB. Sim, sim. Então, eu ia muito na CCB. E tinha uma época que eu ia em missão, nessas coisas de missão e coisa e tal, e eu levava rapadura. Porque às vezes a gente ia para um lugar e uma vez a gente ficou 4 dias orando sem parar, entendeu? E aí eu tava só na rapadura, porque não dava... Senão eu passo fome, cara, você é louco. Só na rapadura e água, rapadura e água. Então é isso. Era um jejum de rapadura. O jejum da rapadura. Isso é novo. Então, pessoal, fica até o fim. A gente vai falar do Apocalipse, não precisa ter medo. Tem essa guerra acontecendo aí. Então, pode ser que esteja já no Apocalipse, a gente vai descobrir agora. E fica até o final o pessoal também que gosta de Plano Canadá, que quer saber sobre essas coisas, porque tem uma surpresa no fim aí, inédita, porque ninguém veio aqui no podcast, Aurélio, e falou isso aí ainda, sobre ajudas. É bem interessante, fica aí que vocês vão gostar, é uma informação bem boa de saber, né? Aurélio, como é que... Aí, quem vai vir para o Canadá, tá no plano, vai gostar da Vai gostar aí. Dessa surpresa aí. Portanto, Aurélio, assume aí, pede também os likes, assume aí. Beleza, aqui, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso aí, compartilha esse vídeo, porque estamos aqui com o pastor e o professor. Rolei no nome que agora. Só vou falar o professor Girafales. Quem é? Não, desculpa, o João. Então é um papo muito interessante e altas dicas, coisas que vai agregar na sua vida, no seu plano Canadá. É isso mesmo. Belezinha. Então, Aurélio, eu fiz aqui ajeitei umas perguntas, né? Que a gente não sabe muito de igreja. Eu, na verdade, já li a Bíblia 2 vezes, né? Legal. De cabo a rabo, assim, mas eu não leio mais nada. De frente para... De frente cabo a rabo. do fim para trás, você li tudo. Eu ficava até lendo aquela parte ali que fala... Eu devia ter pulado, né? Mas eu ficava lendo ali. E que não sei quem é filho de não sei quem, não sei quem é filho de não sei quem, não sei quem é filho de não sei de quem. Mateus. É uma meia hora ali. Uma hora, só que não sei quem é filho de não sei quem. Né? Então, é a genealogia. Eu tentei ler a Bíblia já umas 2 vezes, mas não consegui finalizar. Eu frequentei uma igreja nos Estados Unidos lá que foi muito da hora. Ele me pastor, me ofereceu, o pessoal me recebeu com muito carinho depois de alguns meses lá. Uns 6 meses talvez que eu frequentei. Aí eles me presentearam uma Bíblia, eu tenho ela lá em casa até hoje. E aí falei, ganhei, o pessoal me deu com tanto carinho. Vou ler. Eu vou ler. Aí tentei ler, li umas 5 páginas talvez. E tá ligado? Não tava entendendo do que aconteceu? Não tava entendendo. Mas tem uma versão em mineiro agora que eles lançaram. Você vai ver. Pois boa. Aí não tava entendendo. E a gente também tem aquele negócio de que não tem tempo, né? E acaba não tendo mesmo. Mas a Bíblia tá lá em casa até hoje. Lá. Não, tem uma versão em mineiro. E Jesus partiu o pão só, e o trem veio, aí você vai entender. Aí vai ficar fácil. Mas, pessoal, vamos então apresentar aí para vocês os nossos convidados. Estamos aqui com o Márcio, o pastor Márcio, e com o professor João. Então, eu vou jogar pro Márcio. Fala, Márcio, também onde que a gente encontra você, de que religião se tem algum canal de social media. Fica à vontade, o microfone é seu. Valeu. Obrigado aí pelo convite, estou muito feliz aqui. E foi até bom a gente ter conversado antes para descontrair um pouco mais, quebrar aquele gelo que a gente ainda não se conhecia, né? Então, estou muito feliz aqui pela oportunidade, né? Eu tentei de todas as formas convencer o Bob que a gente poderia falar de assuntos sociais e tal. Não, tem que ser Apocalipse. Tentei 2 vezes, não, tem que ser Apocalipse. Tentei vender o peixe pelo outro lado, tem que ser Apocalipse. Não, vamos falar pelo menos um pouco, né? De Apocalipse. Então vamos lá pelo Apocalipse, né? Então,
Olha só, quem quiser nos acompanhar aí, né? Foi criado um canal novo, que era teu amigo, que inclusive nós temos um amigo em comum, né? Que é o Mike. Um abraço pro Mike, hein? Pois é, rapaz, um gauchinho bem motivador, sempre ficava falando, ó, cria um canal. Então o nosso canal se chama Direto na Bíblia. Você acessa lá, Direto na Bíblia, você coloca Márcio Gerlei, que aí você vai me achar lá. Então a gente está falando de temas assim, rápido, de uma forma dinâmica, porque uma grande quantidade de pessoas, elas não gostam de pegar um vídeo de 50 minutos, 40 minutos. Então eu tentei de uma forma assim com Deus, claro, resumir um estudo bíblico que, com certeza absoluta, por exemplo, no teu caso da dificuldade de entender a Bíblia, você com esse guia online de estudo, você vai lá, tem as perguntas, tem as respostas, você acompanha pela Bíblia, realmente é isso, aquilo. Eu explico de uma forma bem rápida. Então esse é o canal que nós temos e também tem o meu Instagram, né? Legal. Que é Márcio Gerlei também. E ali você pode me encontrar. E é claro, se você vier no Canadá, você vai encontrar a nossa igreja também. Se chama Espaço Novo Tempo. Espaço Novo Tempo. Que é lá em Mississauga. É uma comunidade basicamente de brasileiros, mas começou a se agregar alguns hispanos. E hoje nós temos também ali uns 30 hispanos que estão de vários países que estão frequentando ali conosco também. A gente faz um culto, assim, uma salada lá de português e espanhol, daqui a pouco dá uma dividida e graças a Deus tem abençoado bastante. Que legal, que legal. E a gente está aqui também com o professor... Então eu não queria falar sozinho, de vou lá ficar falando. Traz o professor. Sozinho, não, vou trazer o professor, porque se eu errar, o professor me corrige, entendeu? E é professor do quê? Mandou bem, trouxe o professor que é para lá. Bem-vindo, professor, bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado, pastor Márcio, por ter trazido a gente. Fui pastor dele lá na cidade dele, no Brasil, e aqui de novo. Olha só, tem coisa que está conectada. Não quis fugir, né? Casou com a sobrinha da minha esposa e ficou mais... Tá aí, virou família agora. Tá na família. Bom, eu sou de São Paulo, em Bugaçu, né? Minha cidade, lá no extremo sul de São Paulo. Um abraço aí para os meus amigos e minhas amigas de lá. Eu sou professor de português lá no Brasil, sou diretor de escola, também fui diretor de escola, né? Por 3 anos antes de vir para cá. Tenho uma escola de inglês lá. No Brasil também a gente está conversando aqui em off, né? Sobre inglês. Sobre inglês, a gente tem uma escola de inglês também. E a gente transmite todas as quartas-feiras, a gente fala sobre algum assunto direcionado à imigração, a passaporte, documentação, enfim, hospedagem e tudo mais, ajudando as pessoas de alguma forma, né, a poder sonhar, né? Acho que essa é a ideia. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Muita gente procura no particular, né? E às vezes a pergunta de um é a pergunta de várias. Então a gente reúne essas perguntas e traz para a live e de uma forma geral, a gente acaba tirando as dúvidas de todas as pessoas e abrangendo um número maior de pessoas. Qual é o canal? Vamos falar. Está no YouTube? Onde é que vocês estão? A nossa escola, a gente faz as lives pelo Insta hoje, pelo Instagram, a Hello Idiomas. Nós temos aí alunos de 8 estados diferentes já no Brasil. Isso nos ajudou depois da pandemia, que a escola foi aberta para ser uma escola local e aí a gente abrindo filiais e após pandemia a gente teve que se reinventar e nessa reinvenção aí, graças a Deus, Deus expandiu as nossas fronteiras, né? Hoje a gente está presente em 8 estados lá no Brasil. Hello Idiomas, então, pessoal. Vai estar os links todos na descrição. Galera, vão aprender inglês, pessoal. A gente tem um público grande em São Paulo. Vão lá conhecer, que já vai estar melhorando o inglês para você lá no Canadá. Fala o nome da cidade aí, Aurélio. Ibuguaçu. Ibuguaçu? É em Bugaçu. Eu quero ver o verdade, em Bugaçu ainda tem um outro bairro que é quase do tamanho da cidade, chama Cipóguaçu. Ele é de lá. Cipóguaçu. Eu quero ver o Boquinha falando isso. Cipóguaçu é o nome da cidade dele, uma cidade bem legal. Tem alguns vídeos que eu fiz com a minha esposa, e por ela ser do Equador e aprender o português, então às vezes acaba tendo um sotaque engraçado. E aí no vídeo, no dia a dia, ela andou falando algumas palavras em português difíceis. E o pessoal começou a mandar umas perguntas difíceis. Aurélio, pede ela no próximo vídeo pra falar isso. E foi bem engraçado, tipo, paralelepípedo. Cara, eu me deparei com as palavras que falei, pô, nem eu consigo falar, como é que eu vou pedir ela pra falar? Tipo uns rios no Iraraguera, tipo... Pindamonhangaba. Tem umas coisas bem difíceis. O pessoal tem dificuldade às vezes. Tem uma cidade do lado da minha cidade, lá no Pará, que eu sou do Pará, se chama Inhangapi. Esse aí já dá pra tu fazer, pra ela pronunciar, né? Eu acho que eu já ouvi falar isso aí. É o nome indígena, Inhangapi. Douglas Belchior, inclusive mandar um abraço pro Douglas Belchior. Ele mandou e fez um vídeo no Instagram, o nome do rio lá. Eu me pedi ela pra falar. Falei, caramba, vou ter que estudar esse nome aqui porque... até eu tá difícil. Até eu tá difícil.
Demais. Mas desculpa, cortei o professor. Então, Imagina, professor aí cara. de português, Português, né? Como o pastor inglês, Márcio japonês, né? o meu foco é o português, dou aulas de inglês também, mas o foco é o português. A gente tá precisando aprender português, né, Aurélio? Nosso português é ruim demais. Imagina, cara. O importante é a gente sempre fala... comunicar, É importante se comunicar, eu sempre falo isso. E a gente fala uma das línguas mais difíceis do mundo. Português é muito mais difícil do que o inglês para se aprender. Uma pessoa que não fala nem o português nem o inglês, é muito mais fácil aprender o inglês do que o português. Nossa língua é cheia de regras, normas, enfim. Mas o importante é se comunicar. Se você está falando, eu estou entendendo. Um brasileiro falando tá correto tranquilo. é a coisa mais Tamo difícil. juntos, que tem. né? Exatamente. Ver um brasileiro que fala certinho é difícil pra caramba também. A gente aprende tantas gírias e cortar as letras, e principalmente o mineiro, né? Mineiro, o pessoal do Nordeste, lá minha terra mesmo, meu pai amado. Sim. Corta as palavras todas. Eu me policio muito quando eu vou falar em plural as coisas, né? Porque quando eu olho meus vídeos, eu vejo, eu errei 1, 2, 3, 4 vezes, eu cortei o S. Não, a esse gente vai ainda ver os sabe. erros nos vídeos que a gente faz, né? Caramba, falei isso, agora deixa Então, é a minha realidade também, não tem A como. gente, quanto professor, né, a gente fala, na verdade, que é apenas um desvio da norma culta. Você tem a norma culta da língua portuguesa, que é a forma padrão, e a forma não padrão. Então é apenas um desvio, não é que é um erro. Porque o que acontece? Por que tem esses desvios da norma culta? Por conta das influências, né? O Brasil é uma mistura de idiomas, de religião, de etnias. E essas misturas vai trazendo ali uma característica peculiar para cada região. Então não é que você fala errado, é que você tem um desvio da norma culta. Sim. A sua linguagem não se adequa à norma culta. Mas se você fala e eu compreendo, é igual a gente fala aqui o inglês com a galera aqui. A gente não fala inglês perfeitamente igual o canadense nativo. Mas se eu falar e ele me entender e a gente estabelecer uma comunicação, é isso que vale. Esse é legal, é isso que me apaixona na língua, no idioma. Vocês viram aí como é complicado? O cara fala uma palavra que eu tenho certeza que vocês não sabem, nem eu também, esse tal de norma culta aí. Norma culta, aprendi hoje. Imagina. Não, é que tem gente que é chata, né, Aurélio? A gente fala um negócio aí, a pessoa, aí, meu ouvido tá doendo. Fala, bota um tampão, né? Vai se ferrar, meu. Você é doido, tá doendo o ouvido. Doendo o ouvido. Quando a gente vem, então, eu percebi, né? Quando a gente vem pro, né? Vou falar dos Estados Unidos, que foi o primeiro país que eu imigrei. Aí chegou lá, inclusive a maioria dos meus amigos lá era do Pará. E então a gente começa a conviver com gente do Pará, gente do Maranhão, gente de todos dos estados. Aí veio isso portugueses, aí você acaba misturando de tudo um pouco. Sim. Até passar do tempo, se você estiver conversando com a pessoa, ela nem sabe falar de onde a gente é, porque... Não sei, Exatamente. Não, realmente, cada lugar tem a sua distinção do seu linguajar, né? Nos estados do Brasil a gente vê os erros, mas o importante é como ele falou, é a comunicação, né? Bom demais. Então vamos começar? Não, já começou, né? Vamos começar as perguntas, Aurélio? Vamos. Eu vou deixar a primeira pergunta para você. Quer perguntar primeiro como é que foi o plano no Canadá? Plano no Canadá? Não, você vai deixar pro final. Vamos deixar pro final, o pessoal ficar até o final. O pessoal vai ter que passar pelo Apocalipse primeiro. Ok, vamos fazer. Entendeu? Então. Mas isso ok, o Apocalipse a gente não precisa aprofundar, não, né? É que eu pus, tem bastante pergunta aqui, mas às vezes a gente consegue matar rápido, entendeu? Vamos ver, vamos conversar de boa. Vai na primeira, deixa a segunda pra mim aí, que a primeira tá muito grande, tá muito... Não, pô, a primeira, vai lá na primeira pra você ver, ó. Ó, a primeirinha, cara? Beleza, isso aqui eu nem quero perguntar, isso aqui é muito fácil. Você já sabe? Não é que é fácil, é fácil perguntar. Então, tá fácil perguntar. Então, beleza. Quem é o dragão do Apocalipse? Não é a minha vizinha, tá? O dragão. Quem é o dragão do Apocalipse? Vamos primeiro falar aqui um pouquinho da Bíblia. Vai ser interessante, porque eu mesmo... Não sabe quem é o dragão. Não sei... Não é gente boa, não. Dizer disso aí. Não é gente boa, não. Não é gente boa. Acho que o tá aprendendo aqui. Com muito cuidado, vamos responder, né? Essa pergunta. Olha só, a Bíblia é um livro, assim, na minha opinião, um dos livros mais belos que existe, né? Porque você lê a primeira página da Bíblia, Deus criou o céu, o paraíso, lá onde viveu Adão e Eva. E quando você vai para a última página, aí você vê que tá tudo certo, porque também ele criou o novo céu e a nova terra. Então a primeira página da Bíblia é lindo, o paraíso que Deus criou. Você vai lá para a última, aí você vê, puxa, terminou muito linda essa história. Então é uma história que termina linda. Então não faz medo ler a Bíblia. A Bíblia ela começa linda e termina lindo. Não é um livro que termina, como exemplo, você vai ler um livro assim secular e você vê que às vezes terminou assim um drama e morreu, não sei o quê. Não, aqui terminou lindo. É igual um rapaz fez um vídeo, eu achei muito interessante. Ele disse assim: nossa, quem eu mais gostava na Bíblia morreu.
Aí ele disse, meu Deus do céu, quem eu mais gostava morreu. Aí ele volta e diz assim, não, mas ele já ressuscitou. Ele fala tipo uma piadinha, né? E é bem legal. Então, o mais lindo da Bíblia morreu, mas ele ressuscitou. Então a Bíblia começa com um jardim, com flores e com tudo isso. Aí você vai lá na última página, pode ir lá que está lá, que termina do mesmo jeito. Então é um livro lindo. Sim. É um livro que foi elaborado por mais ou menos 40 autores, né? O principal deles que escreveu mais foi o apóstolo Paulo, que inclusive nem conheceu Jesus. Ele escreveu de 13 a 14, porque tem um livro lá que tem uma discussão se foi ele ou não que escreveu. E foi no Novo Testamento. E no Velho Testamento o que escreveu mais foi Moisés. Inclusive o primeiro livro que foi escrito da Bíblia não é o livro de Gênesis, né? É o livro de Jó. Ah, é? Porque foi também Moisés que escreveu, mas para organizar colocou-se o livro de Gênesis. E o último também não foi o Apocalipse, foi a terceira carta de João, que também foi o mesmo autor do livro de Apocalipse. Então a Bíblia é um livro tremendo, de pessoas simples que escreveram, por isso que a gente não tem que se intimidar, que não eram doutores da lei que escreveram a Bíblia, eram pessoas simples. De um vaqueiro a um doutor, de pessoas assim, que não tinham talvez muita cultura, um pescador escreveu, e você percebe que é um livro diferenciado. Por que ele é um livro diferenciado? Porque ele é inspirado por Deus. Só tem uma coisa que Deus escreveu, todas elas ele inspirou, capacitou aquelas pessoas a escrever os livros, inspirava através de sonhos e visões, e uma só parte Deus escreveu. Ele mesmo tentou, ele mesmo cuidou de escrever, que é justamente os 10 mandamentos que ele escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra. Isso aí foi a parte que Deus escreveu. Só ele que é o bom, hein? Você é doido. E a outra parte ele inspirava as pessoas, né? Os autores ali, eles escreviam. Você falou de Jó, né? Primeiro livro foi escrito foi de Jó. Exatamente. Né? Mas Jó é uma parábola, né? Quem que escreveu mesmo o livro de Jó? Então, foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Jó. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó por Moisés. Moisés escreveu 6 livros, que é o Pentateuco, que a gente fala que é os 5 primeiros livros da Bíblia, se chama Pentateuco. Inclusive, os judeus, né, eles criam os filhos, e até os 9 anos de idade eles já têm que ter decorado, que se apagar o livro, ele sabe trecho por trecho. E aí ele escreveu o livro de Jó e também ele escreveu um salmo. Ele escreveu, então ele foi o maior autor no Velho Testamento. E o maior no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, que escreveu de 13 a 14 cartas, né, que são as cartas. Na verdade, a Bíblia é dividida em 5 tópicos. Todos eles têm que estar imbuídos nesses 5 tópicos. Tu lembra dos 5, né? Quer falar os 5 aí? Vamos lá. Eu não consigo falar nenhum. Vai lá. Não, mas todos são 66 livros, né? Então o pessoal que está assistindo aí já vai entender. São 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Novo Testamento. Entendeu? Então, desses 66 livros é dividido em 5 partes, que todas os 66 tem que estar um num ou no outro. E ele vai falar aí. Vamos lá ver assim. Não foi nada combinado, é porque eu sei que ele sabe. Imagina. Professor, né? Não, tem que saber, né? O Bob, a gente estava conversando aqui, né? Você falou a questão do Apocalipse, né? O Aurélio também, a gente estava conversando. O que acontece? A palavra Bíblia, ela vem da palavra biblos, que quer dizer biblioteca, né? Um conjunto de livros, na verdade. Quando a gente fala Bíblia, é porque é uma biblioteca, um conjunto de livros. Quando você vai à biblioteca, você tem vários livros. Certo. Né? Então, como o pastor disse, aqui nós temos 66 livros aqui. Então não é um livro apenas, são 66 livros. 66 em um. Exatamente. É um compilado, uma enciclopédia, vamos dizer assim. Como o pastor antecipou, 40 autores, né? 40 pessoas foram inspiradas por Deus. Na verdade, o autor é Deus que inspirou essas pessoas a escrever. Por que algumas partes da Bíblia é fácil de entender e outras são mais difíceis de entender? Porque, como o pastor disse, ela é subdividida. Então você tem os livros históricos. Os livros históricos contam a história da criação, contam a história da peregrinação do povo de Israel no Egito, depois no deserto, enfim, se estabelecendo, a história dos reis de Israel, tudo mais. Então, os livros históricos. Aí você tem os livros poéticos. Os livros poéticos, ele traz uma linguagem poética, uma linguagem mais rebuscada. Você tem, por exemplo, desses livros poéticos, você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Se você lê esses textos, você percebe uma linguagem poética ali. Né? E aí você tem os livros proféticos. Quais são os livros proféticos? É aquele nos quais Deus inspirou pessoas a escreverem algo que fosse relevante para o seu povo. Seja dentro de uma realidade daquela época, olha, e algo vai acontecer em nossos dias.
né? Como, por exemplo, a queda de Jerusalém. Tinha profecias para aquela época. Exato. E tinha profecias para o futuro. Tinha profecias que iam acontecer de forma um pouco mais imediata, nos dias daquelas pessoas, né? E tinham outras profecias que se referiam a algo muito distante da realidade deles, né? Então, os livros proféticos, você tem os livros proféticos do Antigo Testamento, que vai ali desde o livro de Isaías até o livro de Malaquias. A gente chama de profetas maiores e profetas menores. Então, a terceira subdivisão: históricos, os poéticos, os proféticos. Você tem também os evangelhos, que são... O que são os evangelhos? Os quatro livros que falam da vida de Jesus aqui nessa terra, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 livros falam sobre a vida de Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta. Então, por que será que é a única história que tem na Bíblia que se repete 4 vezes? Por que será que escreveram 4 pessoas diferentes a mesma história? Por exemplo, Jesus na cruz, os milagres. Por que foi colocado 4 pessoas? Eu estou sendo um entrevistador agora. É bom, já está praticando aí para o novo podcast que vai sair, hein? Talvez, hein? Quem sabe? Então, na verdade, cada autor ali do Evangelho escreveu para um público distinto, né? Então, e uma linguagem diferente para aquele público específico, né? Então, Mateus escreveu para um público específico, Lucas escreveu para outro público específico, Marcos e também João. Então, abordagens são diferentes do mesmo assunto. É igual, por exemplo... Mas também é tipo assim, é a visão da pessoa. Exatamente. Por exemplo, o que eu estou vendo aqui? Eu vou descrever, aí tu vai descrever. Descrevo da minha maneira. E ele descreve de outro jeito, você descreve de um jeito. Mas é a mesma coisa, nós estamos vendo aqui uma sala. Então tá tudo certo. Cada um tá tudo certo, cada um com uma visão. Cada um Exatamente. falou do jeito que ele viu, do ângulo que ele estava, porque é o sentimento daquela pessoa, como é que ele vai narrar aquela história da forma do sentimento dele. Por isso que é um livro completamente diferente, porque Deus deu a liberdade da pessoa, tu fala disso, mas do teu jeito, e a pessoa coloca o jeito dela, mas é inspirado por Deus. Exatamente. Então, a outra divisão que eu mencionei são os livros dos evangelhos, e eu falei já das profecias, as profecias do Antigo Testamento, de Isaías até Malaquias, e no Novo Testamento você tem um livro de Apocalipse que se engloba nesses livros proféticos. E a quinta e última categoria são as cartas, né? Porque o que acontece? Quando Jesus foi para o céu, ele deu uma comissão, né, para os 12 discípulos: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho, enfim, a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando os discípulos saíram para essa comissão, né, começou pela Judéia, de dentro para fora, né, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles foram pregando, os apóstolos, os discípulos, né? E eles iam vamos trazer para nossos dias para a gente poder entender de forma simples. Vamos imaginar que aqui ninguém conhece a Cristo e veio então um discípulo e fez aqui um grupo de seguidores de Cristo aqui em Toronto. E depois ele ia para outro lugar, em Mississauga, e também fazia seguidores ali. Como eles não tinham toda a comunicação que nós temos hoje... Não tinha internet naquela época? Nada. Então eles escreviam cartas. Escreviam cartas. Então o apóstolo Paulo, como o pastor citou, ele é o grande escritor do Novo Testamento, porque ele foi a maioria das cartas. Ele sabia um problema que estava tendo lá em Mississauga. Exato. Problema na igreja, de lá de Mississauga. Então ele fazia uma carta para a igreja de 1 Coríntios, por exemplo, 1 Mississauga. Olha, vocês estão com esse problema, vocês sabem. Então é daí que vem esses Exato, nomes. epístolas, cartas. Então, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, eram os cristãos que viviam em Tessalônica. Carta aos Coríntios, os cristãos que viviam em Corinto. Carta aos Romanos, os cristãos que viviam em Roma. Entende? E o Paulo escreveu, Pedro escreveu, João escreveu, Judas escreveu. Então, cada cidade, por exemplo, cada cidade tinha um problema e era uma carta que gerava o livro. Era sempre uma admoestação, um conselho, um encorajamento, uma repreensão. E que serve para nós hoje. Exatamente. Você lê essa carta e você diz assim, peraí, ele está falando de Coríntios, está falando de Mississauga, está falando da minha vida. Está entendendo ou não? Então, por isso que a Bíblia é um livro diferente. É a questão da inspiração. Você esqueceu. Você disse que leu 2 vezes a Bíblia e acabou esquecendo. Realmente a pessoa esquece, porque é tipo assim, é uma coisa que você tem que estar alimentando diariamente. Sim. É igual o teu corpo. Teu corpo tu tem que comer diariamente. Você faz exercício. Se você não fizer exercício, sua perna atrofia, seus músculos atrofiam. Então você tem que estar exercitando.
com Deus não é diferente. Então você acaba esquecendo. Mas se você continuar lendo a Bíblia, terminei de ler, vou continuar lendo para outra parte, ou de outro ângulo, de outros livros, você nunca, sempre está sendo alimentado e você está sempre, ou seja, com a Bíblia na mente e no coração. Então essa é a ideia de um livro fechado, não tem muito valor. A Bíblia ela só tem valor quando você abre e lê todo dia, diariamente. Hoje é tão sensacional isso, porque hoje você pode ter a Bíblia aqui no teu aplicativo. Eu tenho um aplicativo aqui meu que eu acordo de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço, aí vem uma passagem, depois eu vou ler a Bíblia, mas eu já acordo lendo alguma coisa que eu tenho certeza que vai trazer benefício. A pessoa que não lê a Bíblia, ele, querendo ou não, a própria Bíblia diz, né, que além dela ser inspirada, ela tem uma passagem, né, professor, que diz que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você está desorientado, o que é que eu vou fazer? Abre a Bíblia. Eu quero tomar uma decisão, abre a Bíblia, lê, Deus vai falar com você. Então é impressionante o poder de Deus. Algumas pessoas falam, mas a Bíblia é um livro velho, desatualizado. Onde que está desatualizado? Fala coisas que estão acontecendo hoje, entendeu? Que nós estamos vivenciando hoje. Inclusive, é o que nós vamos, né? Sim, vamos falar aí. Tem um amigo que ele me falava isso aí. Tem momento na sua vida que você está sem saber o que fazer, você vai lá, abre a Bíblia, exclusivamente o Ronaldo mora mora aqui numa cidade aqui, pro lado do canal Road aqui, Bradford. Ele sempre me falava um abraço para ele. Que vai para Berry. É isso. E aí ele me falava, Aurélio, quando tiver aí sem saber o que fazer, tiver meio pensativo, abra a Bíblia que você vai abrir e ler ali o primeiro versículo que vir. Você vai achar ali a solução. Tipo assim, eu andei fazendo algumas vezes com essa Bíblia que eu ganhei e é verdade. Você estava ali meio caramba. Traz um alívio pro coração. Por que eu estou fazendo de errado? Por que não está indo assim? A gente quando imigra, né? Fala um pouco de mim. Fiquei um pouco ilegal nos Estados Unidos. Um pouco não, né? Um monte. Bem grávida. Um pouquinho bastante. Quase grávida. Fiquei quase grávida. A gente passa por muitos momentos assim, de medo, de alguma coisa está errado. Então, é verdade. Eu tive essa experiência. Conforta o coração, você começa a ler. E te dava tranquilidade. Sim, com certeza. Agora, respondendo a pergunta do Apocalipse que você fez, quem é o dragão do Apocalipse? Quem que é o dragão? Dragão, então, lá no céu, havia, inclusive hoje eu lancei esse vídeo, exatamente eu estou falando disso, quem for lá no meu canal, né? Vai ver o vídeo do dragão. Na Bíblia, fala sobre o pecado, como que começou o pecado. Então, o pecado começou no céu, porque nós temos a ideia já, o pecado começou com Adão e Eva, que está escrito no capítulo 3 lá, né, de Gênesis. Mas, na verdade, o pecado começou no céu, porque havia um anjo que se chamava Lúcifer, que era um anjo de luz, que ele era o promotor da questão de harmonia, da música e tal. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, 18, 19, você pode ler lá também, que ele levou o seu coração. O coração dele se encheu de formosura, porque chegou um tempo que esse anjo, que era Lúcifer, que era um anjo de luz, porque existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que ele levou o seu coração. Então, o coração dele começou a se encher de formosura e ele começou a se sentir superior a Deus ou igual a Deus e ele começou a questionar isso. Agora, não se sabe quanto tempo foi isso, porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é infinita. Então, eu acredito também que a misericórdia de Deus com ele também foi muito grande lá no céu. Então, chegou um tempo que ele começou a manipular os anjos de Deus contra Deus mesmo, questionando a lei, questionando a adoração, dizendo que a lei não prestava e que Deus era muito tirano e tal. E aí nesse questionamento foi feita uma grande reunião, que está lá em Apocalipse, capítulo 12, e aí esse anjo, que era o anjo de luz, passou a ser chamado Satanás, e foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Satanás. O capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7, 8, 9 e 10 fala disso. Ele foi expulso. Então, o nome que era Lúcifer agora foi escrito Satanás, e dragão e Satanás é o mesmo nome na Bíblia. E ele foi expulso porque não se achou mais lugar. O pior de tudo, não foi só que ele foi expulso com a terça parte dos anjos, e justamente aqui para a terra. Tanto lugar para ele levou uma terça parte. Tanto lugar que tinha para ele mandar para cá. Por que não mandar lá para Marte, para outro planeta? Outro planeta, né? Então assim começou o pecado. Então o pecado original começou no céu. E geralmente nós temos essa ideia, né, professor, que o pecado foi lá com Adão e Eva. Com Adão e Eva foi só como é que se diz? A vingança dele de Satanás contra Deus. Vou me vingar. E aí ele veio justamente ali com Adão e Eva, e aí começou o pecado, né? E ele não tem mais jeito, então? Não, Satanás, assim, ele tem algum lugar da Bíblia que fala? Ou o que você acha? Ele não tem mais perdão? Então você será, né? Porque Deus perdoa. Você fez a pergunta. Veio na cabeça essa pergunta agora.
Então, durante... Será? A Terra que existe, habitantes da Terra, existe... por exemplo, os primeiros 2.000 anos foi de Adão e Eva até o dilúvio. Foram 2.000 anos. Depois do dilúvio, até Jesus foram mais 2.000 anos. De Jesus até nós foram mais 2.000 anos. Nós estamos no 6º milênio. Né? Então, durante 4.000 anos que existiu o pecado e existiu o ser humano na Terra, foi dada a oportunidade para Satanás. E a última chance de Satanás foi dada lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Porque Jesus ia morrer por ele também. Não morreu só pelas pessoas que ele contaminou com o pecado. Morreu também por ele. Então ali ele teve uma chance de se redimir e de aceitar. Mas o que Satanás promove dentro do nosso coração? Eu não gosto nem de falar essa palavra, eu sei que algumas pessoas também nem... O que o inimigo, vamos usar essa palavra assim? O inimigo, então. Acho que essa é a palavra mais polida, né? O que o inimigo promove dentro de nós? É orgulho, inveja, querer ser superior aos outros, querer crescer e passar por cima dos outros, que era isso que ele quis fazer no céu. Atropelou, queria até atropelar Deus para tomar o lugar de Deus. Então esses sentimentos são os sentimentos que a gente tem. E isso faz parte do plano dele, satânico, de colocar essas coisas dentro de nós. Se você não se alimenta com a Bíblia, esses sentimentos vão imperar dentro de você. Entendeu? Então a última chance, né, professor, que foi dado para ele foi lá na cruz do Calvário. Sim. E você perguntou do dragão, é interessante porque a Bíblia ela se complementa, né? Por isso que eu acho tão fantástico a Bíblia. A gente esqueceu de mencionar o período que a Bíblia foi escrita, desde o primeiro livro, que foi o livro de Jó, como o pastor mencionou, até o último livro, a terceira epístola de João, os 66 livros, tem um período aí de 1.600 anos. E ela se complementa. Não existe a menor possibilidade de a gente reunir pessoas comuns. Olha, um escreveu lá na China, o outro escreveu no Brasil, o outro escreveu não sei aonde, por épocas diferentes. E esse livro se complementar se não for algo inspirado, entende? Então a gente entende essa inspiração. Só um adendo é o seguinte: por que o Apocalipse ele é tão... e os outros livros proféticos, eles são difíceis de se entender? Porque se você ler qualquer outro livro... A linguagem é diferente. Se você ler qualquer outro livro, até 90% do que você lê, você entende como se lê. Se você ler a história da criação, por exemplo, você entendeu que no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo mais. Você vai entender exatamente o que quer dizer ali. Mas quando você lê os livros proféticos, ele usa de uma simbologia, uma figura de linguagem. Certo. E aí já é o contrário. Ao invés de ser 90% fácil de se compreender, é o contrário, é 90% é linguagem figurada. Então você tem que usar outros elementos para poder entender o que a Bíblia quer dizer. 90% do que é escrito nas profecias, nos livros proféticos que eu mencionei, não se entende como se lê. Então você precisa de outros elementos. Então você perguntou do dragão, aí o próprio texto já responde, né? O dragão é quem? A antiga serpente. Né? E onde você acha a antiga serpente? Qual é o livro que fala da antiga serpente? Gênesis. Então a Bíblia ela é autoexplicativa. Entende? E a gente usa o princípio de Isaías 28:10, que ele diz regra e mais regra, preceito sobre mais preceito, perdão, regra sobre regra, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dentro de um determinado assunto, e a Bíblia vai te responder qualquer assunto que você quiser. Então o legal da Bíblia, que eu falei da biblioteca, quando você vai na biblioteca, lembra da época de escola que a gente... Eu não sei se é da época de vocês, não sei qual é a idade de vocês, mas na minha época eu ia à biblioteca. Eu precisava pesquisar um determinado assunto. Então eu pegava o livro A, B e C para ver o que aqueles livros tinham a dizer sobre esse assunto. E a Bíblia não é diferente. Olha, eu quero falar sobre um assunto. Qual é o assunto? Sei lá, a morte. Para onde a gente vai? Eu pego na Bíblia os livros que tem a citação sobre esse assunto. E a Bíblia vai me dar as respostas. E é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então a gente acredita que o dragão que você perguntou, e o inimigo foi expulso do céu com essa terça parte dos anjos. É o inimigo, então. As figuras de linguagem que tem no livro de Apocalipse é interessante, que João diz assim: e viu no céu, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, Apocalipse 21, né? 1, 2, 3 e 4, que eu estou citando aqui. E viu no céu, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe mais, e via a santa cidade, a nova Jerusalém, adereçada como noiva, ataviada para o seu esposo. Então, essa passagem que diz, viu o novo céu e a nova terra, e o mar já não existe mais, será que lá no céu não vai ter mar? Entendeu? Então, pode ser que seja porque ele estava na ilha de Patmos e o mar, ou seja, separava ele das pessoas, das famílias, porque ele foi jogado lá na ilha de Patmos, foi jogado primeiro dentro de um tacho de óleo fervendo, não morreu. O inimigo?
Não, João. João. Tá. Perdão. Ok. João, o autor, certo, foi jogado na ilha de Patmos. Quando ele escreveu, ele disse, não vai haver mais mar. Então pode ser que, possivelmente, que não vai haver mais distância das pessoas, porque ele estava numa ilha separado de todas as outras pessoas. Pode ser, é uma suposição. E também quando a Bíblia fala de mar, lá no livro de Apocalipse, o capítulo 13, né? Que são duas bestas, uma que saiu do mar e da terra. Aí quando você vai lá para o livro de Apocalipse, o capítulo 17, aí você vai ver que mar... Água quer dizer multidão. Então pode também ser que lá no céu não vai ter multidão. Entendeu? Só que quando você olha a quantidade de pessoas que tem hoje e que já teve nessa terra durante 6.000 anos, aí a Bíblia também diz em Apocalipse que haverá uma grande multidão. Então eu acredito que vai ter uma grande multidão, porque olha só o tanto de gente que tem hoje. O tanto de gente que tem de 6.000 anos até o dia de hoje. Que cada geração, vamos contar que seja 70 anos, né? Uma geração se acaba e vem outra e outra e outra. Então, a possibilidade de haver uma multidão no céu é muito grande. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, que é muito mais fácil você ganhar a salvação do que você se perder. Porque está contra você o inimigo, os anjos caídos dele, todas essas coisas que o mundo oferece, né? De atrações, de ilusões que nós somos, né? Levados a isso. Mas quando você olha para o outro lado, quem ficou? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, 70% dos anjos, a Bíblia, a igreja, irmãos para te ajudar, pessoas maravilhosas que você encontra nessa terra. Como é que você vai perder a salvação? Então, na minha visão, é muito mais fácil você ganhar a salvação que você se perder. Parece que é uma escolha da gente, né? Você que escolhe. Escolha... E até uma campanha que tu tem que fazer para se perder. É. Eu não quero mais ir para o céu, eu quero viver essa vida aqui, então você vai perder a salvação, né? Mas então, pessoal, vamos ler a Bíblia então, né? Mas você falou da época de escola, eu ia na biblioteca, mas era só para pegar o gibizinho da Mônica. Né? É o máximo. Infelizmente, nem lá eu gostava de... Nem o gibi da Mônica. Eu gostava de ler e tal, essas coisas. Você tá doido. Mas olha, vocês falaram aí que do mar também, né? Talvez, então, no mar, talvez não tenha mar no céu, né? Então, o pessoal aproveitar aí na praia aqui, porque no céu... Não vai dar. Talvez. Talvez, ninguém sabe, né? Mas como a Bíblia diz que o céu, a Bíblia diz assim, o coração nunca sentiu, os olhos nunca viu, é o que Deus tem preparado para nós. Então, o mar é uma das coisas mais lindas que tem, né? Aqui nessa terra. Poxa, você vai para uma praia, por exemplo, lá no Brasil, vamos fazer propaganda do Brasil. Você vai lá em Arraial, ali do Cabo, que coisa linda, parece que foi desenhado assim. Você admira a beleza. Não é? Né? Então, eu acredito também que vai ter, né? Não sei. Mas eu vou fazer uma pergunta séria agora, né? Assim, isso aí eu tava falando do gibi da Mônica, essas coisas. Eu lembro uma vez, lá nos meus 15 anos, né? Que eu fui na congregação, e lá na congregação sempre foi falado que... Congregação, a igreja? A igreja, a Congregação Cristã no Brasil, né? O pessoal fala congregação. A CCB. Linda igreja. Lá o pessoal usa, a mulherada usa véu, sentam pra cá. Música fantástica. Música com eles. E aí, Aurélio, né? Então o pessoal da CCB sempre foi falado que lá no céu todo mundo é igual, que o galardão é igual, né? Que todo mundo é igual. Aí lá numa quarta, quinta, sexta-feira, chuvosa, apareceu lá o Jorge Cury, falecido Jorge Cury. Muita gente vai... tem um pessoal da CCB que segue aí também, sabe quem que ele é. E ele chegou do nada lá. E ele é tipo assim uma figura, um ancião, lá fala ancião, não fala pastor, que muito famoso, conhecido, e do nada apareceu lá em Ubatuba. Eu sou de Ubatuba, litoral de São Paulo. E aí ele pegou e começou a pregar uma coisa diferente. Ele começou a pregar assim, olha, quando Jesus estava na cruz e que tinha um outro pecador ali do lado dele, né? Eu não sei o nome desse pecador. Era Dimas e na verdade não tem o nome na Bíblia. Ah, tá. Acredita-se que o nome de um deles era Dimas. Entendeu? É. E o outro, ninguém fala o nome dele porque ele era o ruim ladrão, né? Mas acredita-se que o nome... Porque existiam outros livros, além da Bíblia, outras pessoas escreveram coisas que aconteceu naquela época, que se chama... Esses livros aqui são os livros canônicos, mas os livros da época que foram escritos, que não foram inspirados por Deus, se chama livros apócrifos. E há um livro chamado Nicodemos, que não está na Bíblia, que fala que aquele ladrão lá da cruz se chamava Dimas. O bom ladrão, né? Muito... Deletaram ele. Deleta. Então, é um dos ladrão. Eu sei que o cara era ladrão, ou tava na cruz ali junto.
e aí no último momento, né, se arrependeu, e aí ele vai para o céu, né? Vai ou ia, não sei como é que depende, né? Só que o que ele estava pregando ali então é que é o seguinte, que o galardão não era igual, né? Que o Dimas ali não ia ter o mesmo galardão do que o Ezequiel, que o Davi, que... Então lá no céu, assim, uma outra pessoa que ficou na igreja do começo ao fim, que era mais fiel. Então ele quis dizer assim, que um ia comer um self-service e o outro era um prato... Isso, você vai ter um apartamentinho de um quarto e o outro vai ter uma mansão, entendeu? Então eu queria perguntar para você, no que vocês acreditam, que lá, né, de acordo à religião ou nos seus conhecimentos da Bíblia aí, se lá todo mundo vai ter as casas iguais, digamos um exemplo, né? Ou vai ser, cada um vai ter uma coisa diferente? Bem, né? Então, a Bíblia responde. A Bíblia então, diz assim, ó, tem uma parábola que Jesus ele faz, uma parábola do trabalhador, né? Que um trabalhou um tanto e recebeu um salário. E um chegou no final do dia, trabalhou e recebeu o mesmo salário. Entendeu? Não? Então, o que essa parábola... Parece injusto, né? Parece, pô, mas eu passei 50 anos da minha vida como crente. Isso. Um cara chegou na hora da morte, Pumba. respirando, e disse assim, Senhor, que a misericórdia de mim. Bom. Entendeu? E ele foi perdoado. O ladrão da cruz, por exemplo, é um desses típicos exemplos. Ele foi um cara malfeitor. Certo. Né? Fez tudo o que ele quis fazer, mas ele na última hora ele suspirou e disse, Senhor, eu tô contigo. E Jesus o perdoou e o nome dele está escrito na galeria dos salvos e ponto final. Então quando a Bíblia diz assim, lá em São João capítulo 14, né, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, eu virei outra vez para que onde esteja você, esteja eu também. Então ali não tem nenhuma divisão, dizendo assim, ó, eu vou fazer uma casa maior pro Bob, porque ele fez um trabalho lindo na terra, ou para um traficante que me aceitou na hora que a bala estava entrando na mente dele, ele Tamo me junto. aceitou. Entendeu? Então, assim, para Jesus não importa o tempo que tu ficou com ele. Claro que Deus ele tem um chamado especial para cada uma dessas pessoas. Tem pessoas, por exemplo, eu aceitei Jesus com 23, 22 anos de idade, mas tem pessoas que aceitaram na hora da morte. É um chamado diferente. Certo. Deus ele tem a forma de chamar cada pessoa. Quem sabe uma pessoa poderia até aceitar Jesus, mas se escandalizar com alguma situação de algum irmão. Deus é que conhece o coração de cada pessoa. Isso é um caminho muito profundo para alguém analisar que aquele é melhor, aquele é o pior, porque eu acho que para Deus não tem distinção assim de um lugar que vai ser melhor para isso, para aquilo ali. Então, resumindo, lá vai ser tudo igual, é isso? Agora tem, todo mundo. Tem uma coisinha só que dá para explicar aí, mas pode dar tua opinião, que depois eu vou dar só um. Então cada um tem um momento certo para aceitar Jesus, que é o chamado. Né? O chamado de Se Deus. Deus não deu, Deus vai escolher eu amanhã por algum motivo para aceitar Jesus, tipo isso aí. Nena, dá o teu... Isso aí. Quem costuma separar, né, as pessoas por níveis, por premiações, Vou dar depois que ele falar, eu vou dar um... O feedback. Por castas, né, por níveis sociais, são seres humanos, né? E a gente trabalha, né, a gente vive baseado na recompensa, né? Então, olha, aquele tem uma graduação maior, ele merece um salário melhor, uma recompensa maior. Ou esse tem uma família mais privilegiada, mais abastada, ele costuma ser mais benquisto na sociedade. Tem algumas comunidades, algumas nações que as pessoas são divididas em castas, né? Uma casta maior do que a outra, uma não se mistura com a outra. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Nenhum para contar a história. Então, a gente é tudo comedor de feijão. O que eu imagino que seja a diferença é o seguinte: quanto antes você aceita Cristo, quanto antes você segue nos caminhos de Deus, maior você vai ser feliz nessa terra, porque Deus não nos convida apenas para ser feliz lá no céu. A terra pode ser um antegosto do céu, mesmo com todas as mazelas que nos rodeiam, a gente pode viver feliz aqui, entende? E pra gente, a gente entende ser feliz e aceitar Cristo e praticar os seus ensinos. Então, quanto antes eu aceitar a Cristo, maior tempo de felicidade eu vou ter, maior alegria, maior regozijo, menos problemas eu vou ter. Uma pessoa que aceita Cristo no final da vida, ele teve problemas com vários tipos de situações, pode ter sido crimes, vícios e imoralidades, uma vida desregrada, uma qualidade de vida não boa. Então, quando ele aceita Cristo,
esses hábitos Cristo vai moldando. E ele pode viver aqui o antegozo do céu. Então, acho que essa talvez seja a grande diferença. Se Dimas tivesse aceitado Jesus antes, ele não precisaria ter sido pendurado no madeiro, por exemplo. Um filho chamado Dimas. Viu? Ele tem um filho chamado Dimas. Ele teria tido uma qualidade de vida melhor. Só para complementar o que o pastor estava comentando, alguém fez essa mesma pergunta para um pastor. Se no céu teria patente, se um seria maior, o outro menor, o pastor falou, o negócio é o seguinte, eu quero ir para o céu nem que for para ser faxineiro. Então, olha, se eu for para ser faxineiro, para mim já tá bom, entendeu? Então, o importante é a gente estar lá. É que nem vir pro Canadá, pessoal. Entendeu? O negócio é chegar aqui, aí nem que seja faxineiro, depois você vai subindo, sei lá. O importante é a gente estar lá. Isso acontece muito aqui. No Bob não sabe, ninguém sabe, mas acontece muito. Às vezes eu estou preparado para falar uma coisa e ele vai e fala. O meu fechamento era ia dizer, né? Isso aí. Ou seja, então... Não importa, o importante é você chegar lá. O importante é estar lá. Mas eu não acredito que vai ter, assim, por exemplo, assim, aquela galera ali, ó, aquele bloco ali de rua ali, aquela galera ali, foi a galera que aceitou pro final. Vai ter isso, porque mas nem os grandes profetas, nem Davi. Pô, Davi! Agora, esses caras que fizeram a diferença que tá na Bíblia, com certeza absoluta... Você vai ter uma diferencinha. Tipo assim, você vai chegar com ele e vai assim, pô, você é um cara, me conta essa história aqui. Mas eu acredito que a questão de bênçãos de Deus é igual, cara. Porque através Deus usou eles para que nós estivéssemos aqui. Então, eu não vejo que vai ter um bairro assim, ó, esse bairro aqui, esses caras eram tudo picareta. Agora, som de dedo, aqueles ali eram tudo profundo. Não, acho que não vai ter esse tipo de... Até porque Deus está vendo tudo, o ato de cada um e tal, né? Porque Deus, na verdade, ele faz um trabalho que nós não entendemos. O ser humano não consegue entender o trabalho que o Espírito Santo de Deus ele faz na vida da pessoa. Vou contar só um exemplo aqui de um cara. Vontade. Eu não vou mencionar o nome dele, porque ele me autorizou, mas eu conheci um cara no Pará, que ele era muito, a família dele era muito rica, eles eram portugueses, e o meu primo trabalhava com essa família em São Paulo, e eles estavam se mudando para Portugal e não queriam mais levar ele. Por quê? Porque ele tinha problema com heroína e tal, os braços dele eram tudo cortados, as pernas. E um belo dia esse cara chegou lá no Pará, né? E meu primo ia ganhar um salário para cuidar deles e ele também ia ganhar um salário para se manter lá, né? E compraram uma casa lá e tal, etc. Ele ficou lá. Um dia eu fui lá e conversei com esse cara. E aí eu falei para ele, vi que ele era drogado, tinha problemas com droga, etc. E eu peguei uma Bíblia dessa e dei para ele. E se você perceber, a folha da Bíblia é um livro muito especial, bem fininho. E aí um dia eu liguei pra ele, e aí, Lu, é quase falando o nome do cara aqui. E fulano e tal, e você, como é que tá? Tudo bem? Ô rapaz, que livro bacana esse livro que você me deu, ele falou. Pois é, eu tô fumando a baseado. maconha. Tá fazendo baseado na maconha. Eu pensei nisso, pô. Quando eu cheguei lá, a Bíblia do cara tava toda assim, sabe? Fumou a Bíblia? Não, ele arrancava um pedaço aqui, ó, fazia tchac aqui e fumava lá. Mas aí é um baseado santo. Aí eu disse, baseado abençoado. Abençoado, isso. Aí eu fiquei assim, caramba, mano. Aí eu fui orar por ele, assim, né? Rapaz. Aí quando foi um dia, rapaz, era umas 5 horas da manhã, cedinho, naquela época não existia celular, o telefone da minha casa tocando, né? Eu atendi, era ele. Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo, rapaz. Eu li uma parte desse livro que tu me deu, rapaz. Eu tava com ansiedade e tal, e não tinha droga aqui. Eu fui só na página aqui e comecei a ler. Ele leu o capítulo 23 de São Lucas, que foi justamente a história todinha da cruz de Jesus. Aí ele falando na gíria assim, né? Ele disse, mano, que história louca. Quem é esse cara, rapaz? Esse cara era fantástico. Por que fizeram isso com ele? Aí eu comecei a explicar pra ele por telefone que era a história de Jesus e tal. Ele disse, só que tá tendo um negócio. Aí no outro dia ele me ligou de novo, né? Rapaz, não sei o que aconteceu, o cara lá da cruz, ele falava assim, o cara da cruz, só falar na gíria, né? O cara lá da cruz, rapaz, fantástico. Tá me dando um negócio no meu coração que eu já li essa história um monte de vezes. Eu não me conformo com o que fizeram com esse homem. E eu não consigo mais fumar droga. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele parou de furar uma droga, cara. E sabe o que aconteceu com esse cara? Ele foi batizado na igreja. Um cara, sabe, totalmente deformado o corpo dele, passou a ser uma pessoa de bem. E ele tinha AIDS, tudo, né? Não sei se ele já foi curado da doença dele que ele tinha, né? Mas esse livro tem um poder gigante, cara. A única pessoa que nunca vai ser transformada por esse livro é aquele que dissesse, não vou ler. Você não lê porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir vem pelo sentimento. Você tá lendo ali, você começa a interpretar aí. Então esse cara se converteu. Quantos na face da terra já se converteram pelo fato de estar abrindo a Bíblia? É um poder assim fora do comum. Eu falo uma frase nas minhas pregações assim, que você corre um risco muito grande. Vocês estão correndo um risco gigante.
A gente? De se apaixonar por Jesus. Que nós estamos falando dele, né? Sim. Se apaixonar por ele e nunca mais ser as mesmas pessoas. Duvida ou não? Duvido não. Não, a gente já ouviu falar já, né? Conheço queria fazer um podcast com ele. Que era drogado, que estava na vida, vamos dizer assim. Eu falo assim, a pessoa ouviu, sabe? Tá só na igreja e é pastor, ajuda a pregar, essas coisas tudo. Então. E a pessoa diz assim, não, eu sei, claro que a gente sabe, mas quando atualiza aquele dia, pô, o cara falou de novo de Jesus, e tem um impacto poderoso na vida da pessoa. Eu tive pela minha vida, quando eu aceitei Cristo Jesus, uma senhora já de idade, porque meu conceito de crente era a pessoa já velho, assim, desculpa a expressão, o pessoal que está me ouvindo aí, um senhor de idade que era pobre. Minha ideia pobre e velho, é coisa de crente. Mas uma senhora revolucionou a minha vida, cara, lá em Macapá, fazendo uma viagem para o trabalho da minha família lá. A senhora revolucionou a minha vida falando de Jesus. E eu tinha um problema grave com bebida alcoólica, até o dia que essa senhora disse assim, olha, Jesus te ama tanto, porque ele morreu por você. Você é a coisa mais linda que ele tem nessa terra, ele quer fazer um milagre no teu coração. Se tu abrir teu coração hoje para ele, ele entra na tua vida. Isso era uma quinta-feira de madrugada, eu ia pegar o avião no sábado para ir para minha cidade, lá para Belém. E naquela noite ali, eu bêbado, disse assim, Deus, então, por que tu faz o milagre? Só gente pobre já de idade, por que tu não faz na minha vida? Eu dizia para Deus, né? E naquele dia foi a primeira vez que eu coloquei meu joelho no chão, e desde esse dia por diante... Então você fez um desafio, tipo assim... Fiz um desafio com Deus. Eu nunca mais coloquei um copo de bebida alcoólica, e eu era viciado. Foram 5 anos que eu bebia quase todos os dias, por um problema que eu tive no passado, e eu me tornei um alcoólatra. E nesse dia, essa senhora me levou para a igreja. No outro dia, eu fui para a igreja até de bermuda, porque minhas roupas já estavam tudo sujas na mala para me ir embora. E nesse dia eu aceitei Jesus como meu salvador, na sexta-feira. Eu nunca mais vi essa senhora. Voltei lá na cidade só depois de anos, para ver se eu achava onde ela morava. Nunca mais achei aquela senhora. Uma senhora de idade que fez uma revolução na minha vida, usada pelo Espírito de Deus, que através da Bíblia mudou minha vida. Então, quantas pessoas já mudaram? A única pessoa que não muda é aquela que não quer mudar. Porque Deus não vai te obrigar a você mudar. Se você quiser hoje abrir teu coração para Deus, ele faz um milagre na tua vida. Eu não sei quantas pessoas estão passando aí, quem sabe, por um problema assim, emocional, e não sabe mais o que fazer da vida. Amigo, como esse teu amigo aí falou, vai para a Bíblia, ora ao Senhor, Deus vai fazer. Faz o desafio que eu fiz. Eu desafio qualquer pessoa, faz um desafio, Deus, então faz um milagre na minha vida. Ele vai fazer agora. Não é amanhã, nem mais tarde, nem daqui 15 dias, agendar. Vamos agendar aqui, não. Igual vocês agendaram aqui com a gente aqui. Né? Mas agora. Tem que querer, né? Tem que querer. Tem que partir do querer. É isso mesmo. E tem que falar preciso também, demonstrar que... Né, não, é de sinceridade, né? Você abrir o coração. Tem que ser do coração mesmo, tem que querer do coração. Eu vou fazer a próxima pergunta do Apocalipse aqui, Aurélio. O que é? Volta lá. Atrás aí, né, no assunto aí, então me deu a entender que é um pouco, talvez, perigoso, delicado, porque né, no último momento, no último suspiro, o cara morreu e pediu a misericórdia. Deu sorte. Pode estar dando um entender aí para alguns, não sei. Esperar até a última hora. Pintar e bordar, porque quando eu morrer é só pedir misericórdia que eu vou ser salvo. Então, me deu a entender que é um pouquinho perigoso. Certeza absoluta. O que é que tu acha, professor? É perigoso porque nós não temos o controle do tempo. Para morrer basta estar vivo. Exatamente. Tem Pode não dar prazo, né? Exato. Tem 2 dias que não nos pertence. A gente sempre fala isso. É o ontem porque ele já se foi e o amanhã porque ele ainda não veio. Então esses 2 dias não nos pertencem. O que existe de fato pra gente é o momento presente. O que vai acontecer daqui 5 minutos ninguém sabe. Então, e Jesus responde sua pergunta. Não é eu que estou respondendo, mas ele fala assim, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele não diz assim, olha, semana que vem, um mês que vem, um ano que vem. Não, ele fala, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, a gente não pode postergar, porque Deus, ele sempre vai dar uma segunda chance pra gente, sempre. Sempre, enquanto a porta da graça estiver aberta, ele sempre dá uma segunda chance. Mas a vida nem sempre dá uma segunda chance. A vida, ele é cruel conosco. Então, nem sempre vai dar uma segunda chance. Então, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Minha mãe morreu dentro do banheiro. Ela teve um infarto fulminante. Entrou pra tomar banho e não voltou mais. Então, ninguém sabe. Acorde com Deus, durma com Deus, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Pessoal, vamos fechar com Deus então. Com certeza está explicado por que aqueles que pintam e bordam e se drogam e faz muita coisa errada, começa a ler a Bíblia, muda e Jesus aceita, Deus acolhe, porque ele tomou a decisão a tempo, tipo isso. Deus é misericordioso e ele promete que as misericórdias dele se renovam
a cada manhã. Se renovou hoje, vai se renovar amanhã, vai se renovar depois da manhã. Por isso que eu disse a questão que Deus sempre dá uma segunda chance. Mas eu tenho 2 exemplos, e como o pastor não citou, eu também não posso citar nomes, mas eu tenho 2 exemplos. Um deles, um amigo nosso, estava bêbado na festa junina. Festa junina não, perdão, era uma festa lá na minha cidade. E ele encontrou com outro amigo, cara, eu acabei de descer ali, uma descida muito íngreme lá no meu bairro. Tá gastando português hoje, hein? Vai lá. Não, muito inclinada. Isso. E o que acontece? Uma ladeira. É uma ladeira. É isso, pessoal. Ingrid. E o cara falou assim, ó, Ingrid, eu desci na 5ª marcha. Cara, eu senti a sensação. Aí um outro amigo falou, sensação da morte, né? Ele falou, cara, mas semana que vem eu vou voltar pra igreja. Semana que vem eu vou voltar pra igreja. Vamos dar um passeio de moto? Chamou esse meu amigo para dar um passeio de moto. E foram dar um passeio de moto. Esse foi o último passeio que ele fez. E estava descendo uma outra pista. E numa curva ele não conseguiu fazer a curva. Ele passou direto, cara. E ele foi... Tinha uns mourões assim com aqueles arames farpados. E o arame farpado cortou ali, degolou ele. Não tirou a cabeça fora, mas degolou. Sim. Dizimou a vida dele naquela noite. E ele disse, olha, semana que vem eu volto para a igreja. E um adolescente, 16 anos também. Semana que vem eu volto para a igreja. Dia dos Pais, foi comprar comida na feira para fazer o almoço para o pai, com a namorada. A namorada 15 para 16 anos. Uma van desgovernada também veio numa descida e prensou ele contra o muro. E ele teve apenas algumas horas ali de vida a mais. Então, como eu disse, Deus sempre dá segunda chance, mas a vida não. A vida é cruel conosco. Então precisa tomar cuidado. Conselho? Aceita Jesus. Sim. Agora. Vamos fazer um batismo de emergência aí? Avião caindo, todo mundo aceita dentro do avião, né? Outra pergunta, então, minha aqui eu já ouvi que a sensação quando você encontra Jesus é tão boa que ninguém vê, né? Ninguém vê Jesus. E ninguém vê Deus e tal. Mas a sensação é tão boa que o dia que você vê é o dia que você parte. Porque é uma sensação tão boa que Deus fala assim, ele me viu agora, eu tenho que trazer ele. Tipo, já ouvi alguma coisa assim. Quem contou essa história não pode contar, porque ele já morreu, né? Cara, como é que você sabe disso? Pois é. Não tá dando conexão, né? Porque o cara... Eu ouvi dizer. Que é tão boa. O cara encontra Jesus e vai logo pro céu. Mas quem foi esse aí que morreu? Ele voltou pra contar. Como é que ele voltou? Esse aí sobreviveu, né? Até o cara tá rindo. Deixa que eu vou brigar com quem me falou. Então, o sombra tá... Backstage É só o Aurélio, viu? O Aurélio parece... Você tem que tirar minhas dúvidas aqui hoje. Sim, claro. Mas tá bom, eu ouvi dizer, então, não tem problema. Então, que Deus é tão bom que agora você vai dar linha também. Muito bom. Ó, vamos para a próxima pergunta aí, mas é o seguinte, eu tô muito animado aí agora para vocês permitem mesmo a gente montar um podcastzinho dentro da igreja. Dia 14 de maio tá com primeiro podcast dentro de uma igreja com batismo. Com batismo, Aurélio. Já pensou? E quem quiser, que estiver aqui no Canadá, quiser ir, já vai ficar pro almoço. Só me avisa pra gente colocar mais água no feijão. E tem almoço ainda. Vegetariano ainda. Uma parte, quem é vegetariano, né? A gente come qualquer coisa, né? A gente aqui não tem essa, não. E aí, Aurélio, olha essa pergunta aqui, é sinistral, hein? Vai lá, sinistral. Agora ele tá gastando o português, né? Sinistral, vai brincar. Não, mas sinistral não existe, existe? Você me inventou agora, né? Não, essa aí é a gente que inventa um monte de coisa aí. Essa aí é nossa. Nova palavra, a gente tem até o domínio sinistral.com.br, é nosso. Legal, show. 666. A pergunta é essa, 666, aí tem uma vírgula. Que direitos será tirados de quem não recebe a marca da besta? Né? Então, 666, né? O que é o 666, de repente? E que direitos serão tirados das pessoas que não têm a marca da besta? Né? O que será essa marca da besta aí, né, Aurélio? Então, bora lá. Então, que direitos serão tirados e o que é o 666? Você vê o 6, se você olhar toda a Bíblia, você vai ver que o número 7 é o número chave dentro da Bíblia. 7 são os dias da criação, aí você vai vendo, né? 7 os castiçais,
Até as cores do arco-íris são 7 dias da semana. 7 dias da semana, 7 notas musicais. E você 7 igrejas, 7 selos. 7 igrejas, 7 selos e tal. Adventista do sétimo dia. Também tem o Adventista do sétimo dia. Nós estamos no 6º milênio, o próximo milênio a gente vai passar no céu assim, nós pro 7º. O 7º milênio vai ser porque a gente pode depois entrar nesse vai passar a conta. Então, assim, o 666 é o número da imperfeição, o 7 é o número da perfeição e o 666 é tipo assim, o inimigo tentando ser Deus e nunca conseguindo, né? Então, quando começa que são 2 leis, isso aí nós temos que ler o livro de Apocalipse, o capítulo 13, né? Porque aí você vai ver lá que fala do 666, que... Vou colocar logo no 13 ainda. Exatamente. E é o número de um homem, né? Esse número 666. Então, mas isso é uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, são 2 poderes. Tá lá, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Então, a besta que saiu do mar se subentende que é uma besta, um poder, que besta no Apocalipse é poder. Um poder que saiu, que emanou de um lugar muito povoado. Entendeu? Então se subentende que esse poder nasceu no Império Romano, que era um lugar que tinha mais habitações, que tinha mais pessoas. Certo. Claro. E o outro que surgiu da terra era um lugar, terra ao contrário de mar, vazio, que não tinha pessoas. Então se subentende que são 2 poderes, um lugar que era vazio e um lugar que tinha muita gente. Então esses 2 poderes vão dar as mãos. Então é o poder religioso com o poder político. Então são 2 bestas então, que tem 2 aí? 2 bestas do Apocalipse. O pessoal que pensava que era uma, então tem 2. São 2 bestas. Eu que pensava que era só aquela que tem no Insulation. A besta que surgiu do mar, ela surgiu de uma grande multidão. Certo. Principalmente ali de Roma, que Roma foi dividida em 10 países, e ali onde é a Europa hoje. A primeira besta. Segunda besta saiu da terra. E nós entendemos que essa segunda besta tem 2 chifres. Um parecendo dragão com um cordeiro. Então, nós acreditamos que lá na Inglaterra, com as grandes... os problemas que teve religioso, porque a Bíblia ela foi tomada, né? A Bíblia ela foi tomada e a Bíblia foi redescoberta no ano 1517 por Lutero. Por isso que no ano 1917 que teve os 500 anos do luteranismo, que ele reescreveu a Bíblia novamente. Então, como havia muitos problemas na Europa, porque houve os protestantes protestando contra a igreja primitiva, a igreja de Roma, então essas pessoas embarcaram num barco e vieram. Um barco veio para os Estados Unidos e o outro barco veio para a África do Sul. Por isso que lá tem uma colonização de pessoas mais claras e veio 11 famílias justamente para os Estados Unidos da América. E aí se estabeleceu esse país, que é uma coisa sobrenatural, um país jovem comparado aos outros países, que é uma potência mundial. Então, nós acreditamos que esses 2 poderes, o poder político, que é o poder que está ali nos Estados Unidos, a parte financeira, com o poder religioso, que é de Roma, vão dar as mãos e assinar uma lei. Certo. Nessa lei só vai se poder comprar e vender aqueles que aceitarem justamente a marca da besta, que é justamente essa lei. Que é um tema assim, muito mais profundo, que talvez assim fica mais complicado você falar, porque você acaba ofendendo alguma religião. Mas aí a própria Bíblia diz que a pessoa será impedida de comprar e de vender todas as pessoas que aceitam essa lei. Ou seja, essas pessoas que aceitam essa lei, elas vão poder comprar e vender. Certo. Mas aqueles que não aceitam não vão poder comprar nem vender. Então vai haver uma grande perseguição, que nós acreditamos que é o fim do fim. Na profecia é o fim do fim. Tem a ver com esse negócio aí da unificação da ordem mundial? Ordem mundial, não é isso? Ordem mundial. Que eles estão aí falando abertamente, né? A ordem mundial. Exato, porque na verdade vão tentar unificar vão tentar unificar religiões, vão tentar unificar moedas e vão tentar gerenciar as pessoas, porque hoje nós já somos gerenciados. Querendo você não, quando você acessa ali no Facebook, eu quero comprar um carro, daqui a pouco toda hora que tu abre o teu Facebook tem uma propaganda de carro. Por quê? Sim. Por que tem? Então, nós vamos ser gerenciados. Né? E como que é um assunto muito complexo, vou tentando aqui de uma forma mais tentar explicar. Então, esses 2 poderes vão se unir, assinar essa lei. Então, hoje, o tema seria a união hoje, né? Porque o mundo está bagunçado. É vírus, é guerra. Então, imagine uma lei que tente unificar o planeta Terra em prol de coisas boas, que seria para as pessoas ficarem um dia em casa, para a família, um dia que seja fechado todos os comércios, então que as pessoas possam estar mais tranquilas.
Então, aqueles que aceitarem isso para a natureza também, que seria bom, para a paz. Então, as pessoas que aceitarem esse dia como dia de guarda, nós acreditamos fiamente que essas pessoas assinaram a marca da besta. Entendi. Ou seja, elas vão poder comprar, vender, ok. Mas aqueles que foram contrários, esses que vão ter problema. Certo. Então, basicamente seria isso aí. Professor, tem alguma pitaco aí? Não, pastor foi... Esse é o mais polêmico que tem na Bíblia. De todos os temas, esse é o pior. E aí a Bíblia diz lá no final, o último versículo, que são 2 leis, na verdade. Né? A lei que... Primeiro a lei de comprar e vender e depois a lei de morte. Vamos apelar. Até mesmo imaginando o mundo inteiro se unindo numa coisa só, a gente se vê difícil, né? Então, bem complicado. Então, essa união é uma união furada. Eu aconselho todo mundo não entrar nessa união, não. Né? Aí imagina agora, claro que isso não tem nada a ver com esse passaporte da vacina, né? Todo lugar que você ia, você tinha que apresentar o passaporte da vacina. Então, essa lei ela vai ser tão ferrenha que todas as pessoas vão ter que se cadastrar mesmo e dizer, eu aceito ou não aceito. Então, se aceitou, um ônibus, qualquer lugar, você pode ir para qualquer lugar. Mas quem não aceitou, infelizmente, ele não vai poder nem comprar nem vender. Então aí também entra a profecia lá em São Mateus que diz, fuja para os montes. Quem estiver no telhado não volte, você vai ter que sair. Então não vou poder fazer mais roof, então. Com certeza absoluta. Aí você vai ver que também as coisas não fazem mais sentido, porque isso aqui vai acabar. Vai vir Jesus em seguida, né? Também, depois desse período, já começam as 7 últimas pragas, né? As 7 últimas pragas começam e aí em cima da 6ª praga que vem a lei de morte. Por que está acontecendo tudo isso com a terra? Entendeu? Essa guerra aí, pastor, o que você acha? Foi profetizado essa guerra aí? Fala de uma... Antes da você vai no banheiro? Fala disso, abre que não, eu ia falar. Fala disso, abre que aí eu não perco a prosa. Você quer que eu fale? Fala aí. Você vai no banheiro. Divino Salgado, que aí eu não perco a prosa da guerra aí. Da guerra. Parou na guerra. Vai lá, fica à vontade. Quer mais água, mais alguma coisa? Você está tranquilo? Fica apertado e pelo jeito vai demorar muito. Pessoal, Divinos Sabores. Que legal, hein? O nome combinou com o tema de hoje, né? Que a gente está falando de religião. Eu queria falar aí sobre Apocalipse. E logo na volta aí do pessoal, foi lá no banheiro, eu quero fazer uma pergunta aí sobre profecia. Então, a gente já pergunta já. Mas olha só que legal isso aqui, ó. Ô Sombra, mostra aí, ó. Caixinha bonita, né? Brigou com a esposa, tá dormindo no sofá? Faz um pedido lá, né? Eu não sei onde é que faz o pedido. Vamos ver quando faz o pedido aqui, ó. Pedido, você vai no Instagram e vai digitar lá Divino Sabor. É Divino Sabor underline, né? Aquela coisinha deitadinha assim, aquele traço 24. E tem também um telefone aqui, ó, para quem tá lógico, quem tá em Toronto tem que pedir mesmo, né? 647 é o WhatsApp, hein? 647 403 7550. Beleza? Eu vou abrir isso aqui, pastor. Tá bonito. Vamos comer já. A gente tá falando um pouco. É divino, hein? Benção, hein? Ô, James, pega um aqui, ó. Vou pegar um de cada. Caramba, negócio difícil de abrir, hein? Pô, só essa embalagem aqui é 200 conto, não é não? Você é louco. Rapaz, tá bonito aí, viu? Rapaz, você é doido. Mas eu acho que eles fazem, pessoal. Também salgado, Fazem salgado, fazem embalagens que não precisa ser tão chique assim, pra você fazer festa, de certo. Eu tô só falando de certo que eu não tô sabendo muito, né, a respeito disso aqui. Rapaz, tá bonito, hein? Rapaz, eu vou pegar esse aqui, ó. Oh, caramba. Chocolatinho aí. E vou pegar um desse aqui. Ó, pastor, você serve aí, ó. Comi aqui um docinho, rapaz. Como que a dona... Como é o nome da dona aqui? É o Divino. Ô, Divino. Esse negócio aqui, viu? Ó, é o Divino. Divino Sabor. Pessoal. Ó, senti o gosto aqui de Ferrero Rocher. Ah, não, Ferrero Rocher não. Isso aqui acho que é Nutella, né? Só no Brasil gosta de Nutella, diz que é caro lá. Bom demais, hein? Pessoal, a gente vai fazer um podcast em maio. O problema é que tá todo mundo vendo que a gente tá comendo muito, né? Tá comendo muito? Tem nada, rapaz. De vez em quando tem uns patrocinadores que mandam uns negócios bons aí. Muito gostoso, né? Pessoal,
Ele tá procurando um patrocinador que queira mandar comida pra gente aqui. O Aurélio disse que tá passando fome nesse podcast. E então, se você tem aí uma churrascaria, Pizza. Mandar uma picanha. uma pizza, pode mandar e a gente faz a propaganda. E a gente tem uma galera grande aqui da região, viu? Que segue a gente. Rapaz, é no capricho mesmo, viu, que eles fazem. Nossa. Divina, parabéns, viu? Olha, tá uma delícia, viu? Olha, acho que acharam o nome, combina mesmo, é divino, assim. Esse aqui, ó. Parabéns, O viu? que será que é isso aqui, ó? Aurélio? Aurélio não, hoje. Não é bonito ver não é bonito ver como a pessoa é caprichosa, né? Os Demais detalhes, olha, caprichosa. tudo bem detalhado. Uhum. Parabéns mesmo, Divina. Você vai prosperar, viu, filho? É, tá de parabéns mesmo. Você é uma pessoa diferenciada. É muito bom mesmo. Se não tiraram daqui, vai comer tudo, né? Vai pra comer. É pra comer mesmo, aí vamos comer. Igual eu também, tô aqui olhando, assim, igual aquelas A crianças. tendência é de ser reconhecido mais. Aurélio, Seu Neno agora aí, ó. o trem é bom demais, viu? É bom demais? Aí, Aurélio, vou colocar já mais viu? perto de você, Aurélio, senão eu vou acabar comendo tudo. Não, pode ficar à vontade aí nós cada um pega um e... Natália, tá muito bom, mas você se caneou, devia ter mandado uma caixa maior. O Bob tá fazendo um pedido especial aí para um patrocínio de um churrasco. Aí vocês Aurélio. me convidam que eu venho de novo. Vem também, né? Aurélio, eles fazem coxinha lá também? Se pedir ela faz, mas não Eles não vendem. é o forte dela não. O forte dela é isso aí mesmo, É? é bolo, ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Ó, pessoal, Nossa, muito bom. ovo de Páscoa. Não sei quando que é a Páscoa, mas, né? Tem ovo de Páscoa. Bom demais. Nossa, muito bom, viu? O que eu ia perguntar mesmo? Voltando no podcast ou outra coisa? Você quer comer primeiro? Ora, não come muito. O melhor é esse aqui, ó. Esse aqui? Esse é o de quê, hein? Esse aí é de leite de cabra. Ah, Muito bom. Leite de cabra. Delícia. Muito bom mesmo. esse aqui é de Nossa, tem aí? ninho com Nutella, Ninho com Nutella. Ferreiro Rocher e churros. Churros, ó. de E o coco. outro já acabou. O de coco foi pro já saco. foi. Coco foi o primeiro. O coco foi o primeiro que... Ó, ela tem que fazer um de rapadura. Já pensou? Bolinhas de rapadura. Seria inédito. Não existe isso. Criançada na festa, hein? Pá! Quebra o dente. Né? Pastor, professor, pastor, muito obrigado mais uma vez. Vamos falar do seguinte. Alguma profecia que já aconteceu Tá. ou alguma profecia que vai acontecer. Vocês ficam à vontade de escolher aí e vamos falar a respeito dela, né? Vocês acham que vai acontecer a profecia ou que já aconteceu, ou as duas, fica à vontade. É uma profecia que a gente fala que é a última profecia que vai acontecer. A última? É a última. Aham. É lá em São Mateus, o capítulo 24, versículo 14, que será pregado o evangelho do reino de Deus em testemunho de todas as pessoas, e então virá o fim. Então, Deus ele é muito justo. Imagina se Jesus voltasse agora, o tanto de pessoas que estariam sem conhecimento. Então aí você deve perguntar assim, mas como que as pessoas no mundo todo vão conhecer se há tantas religiões, né? Por exemplo, aqui no Canadá você olha tantas religiões diferentes, algumas delas adoram vários deuses, né? Certo. São politeístas, né? Então como que essas pessoas conhecerão o Deus que nós acreditamos como cristão, né? Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo e Jesus que morreu lá na cruz do Calvário por nós. No começo quando Jesus ele morreu e ele deixou os 12 discípulos, 12 que virou 11, que depois tiveram que colocar mais um porque Judas foi traído lá, né? Enfim, aí aqueles 12 começaram a expandir a mensagem. Então o cristianismo se expandiu por todo o mundo. Foi um poder assim sobrenatural. Então naquela época, no livro de Atos, no capítulo 2, fala que eles receberam um poder tão grande que eles falavam até em outras línguas. Porque falar é comunicação, né? Então, no dia de Pentecoste, eles receberam um poder tão sobrenatural que eles podiam pregar em hebraico para um russo e o russo poderia entender, né? Assim o que a Bíblia diz lá no livro de Atos. Então, o Espírito Santo de Deus foi derramado de uma forma tão grande que o Evangelho alcançou muitos países. Então essa é falada chuva temporã. Aquela primeira chuva que bate na terra para
germinar, mas precisa de outra chuva, né? Que é a chuva serôdia, que é a chuva que vai dar os frutos. Certo. Então, teve a chuva temporã no princípio, mas nós acreditamos que vai ter a chuva serôdia, que é agora uma chuva do Espírito Santo tão poderosa, porque humanamente falando, é quase impossível Jesus voltar por essa profecia, porque a Bíblia diz que enquanto o evangelho não for pregado a todas as pessoas, ele não vai voltar. Certo. Porque todas as pessoas têm que saber que ele vai voltar, que ele é o Salvador, etc, etc. Então, nós acreditamos que a chuva serôdia vai ser derramada na terra e multidões vão aceitar Cristo Jesus. Aí eles vão ter o direito de saber que Deus existe, ou seja, eu continuo com Deus ou não. Sim. Entendeu? Então, mas essa é a última profecia. Certo, professor? Exatamente. Na verdade, a gente acredita, como o pastor disse, que todas as profecias já se cumpriram. Já foi tudo então. Só falta essa última. Falta essa última ser. Então tá perto de acabar pregação do evangelho. Jesus exatamente. Voltar. A guerra, a gente se preocupa, obviamente, hoje, mas a gente não acredita que seja algo previsto especificamente essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porque, na verdade, Cristo disse, né? Que haveria guerras e rumores de guerras, né? Então, se você vê na história da humanidade, várias guerras já aconteceram, seja de menor ou maior proporção, né? Culminando aí na história mais recente que a gente conhece, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. Sim. E agora essa guerra que pode virar uma ser terceira. que dê uma terceira guerra mundial. A gente não sabe. Mas não que seja algo previsto especificamente essa guerra. Jesus disse que nós teríamos guerras e rumores de guerras. E acontece o tempo todo. Professor, na verdade, elas são repetitivas, as profecias. Pode observar. Rumor de guerra, guerra, nação contra nação, fome, peste, epidemias, tudo isso é repetitivo. Terremotos. Quantos terremotos já existiu? Sim. Olha como Deus é bom. Ele deixa as profecias, elas se repetem para que as pessoas possam acordar que realmente Jesus está voltando. Mas para a gente não entrar em contradição aqui do que quando a gente fala a última profecia é essa. E ele falou assim, não todos já se cumpriram. É claro que sim, tem as 7 pragas. As profecias, assim, que a gente pode dizer assim, mais comuns, elas já aconteceram. Peste, terremoto, tal. Mas isso que eu falei, falta as 7 últimas pragas. Exato. Falta essa questão do 666 que você acabou de ler, que são as profecias já pro finzinho de finalzinho. Tudo. Mas antes de chegar até lá, vai ter que ter o evangelho ser pregado. Por isso que a gente fala que tem que ser pregado o evangelho. Aí as pessoas vão se dar conta que quando chegar essas profecias do 666, das 7 últimas pragas, eles já sabiam. Por isso que a gente fala que é a última profecia. Mas é claro, depois dela vai vir mais essas outras, que é tipo assim, já é o desfecho final de tudo. Certo. Então muita gente fala que essa guerra vai acabar mesmo o mundo, porque não é essa palavra que usa, é quando Jesus vai voltar, né? Não é o fim do mundo. Como é que vocês falam? Como é que fala? Fim dos tempos. Fim dos tempos. Não quer dizer que essa guerra aí é o fim dos tempos mesmo, não, né? Porque não quer dizer que é isso que é o fim dos tempos, não. É só mais um sinal, não é? É só mais um sinal. Que o fim está chegando. Como foi, por exemplo, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a pandemia e essas outras coisas pequenas, com menos proporção, igual você falou, né? Exato. Não quer dizer que não você ficar com muito medo, não. O que acontece? Quando acontece algo de grande proporção, aí a gente fica mais atento, principalmente às profecias do Apocalipse. Você vê, por exemplo, quando em 2001, quando as Torres Gêmeas foram atingidas. Eu estava lá. Você estava lá. Tá. E teve também essa expectativa, né? Aí os Estados Unidos começou a atacar o Afeganistão, teve todo aquele alvoroço, vamos dizer assim. Mas o problema é que quando passa, aí a gente amolece também. A gente relaxa. E a gente tem que estar vigilante, a Bíblia diz. Se nós soubéssemos quando viria o ladrão, nós estaríamos preparados. Tem que estar vigilante o tempo todo. Porque você vê, a pandemia, ela teve o seu ápice e agora já está ficando para trás. A guerra, eu acredito que também pode ser que fique para trás, mas a gente precisa estar atento, porque vem outros eventos. Repetindo essas profecias, profecias repetitivas, tem uma lá que se chama fome. Quantas fomes já existiu? Será que não pode existir uma agora? Uma pergunta, tô falando. Nem falo disso, né, Aurélio? Você tá doido. Eu sou o primeiro a dançar, porque a cada 2 horas eu tenho que comer. Não, eu não quero colocar pânico em ninguém, eu quero fazer medo. Mas eu, assim, eu acredito que essa profecia vai se repetir. Eu acredito. Sabe por quê? Ferrou. Porque as pessoas estão, assim, na minha visão, não é que Deus é castigador.
Porque nós somos tão ruins, você, todos nós somos tão ruins e desobedientes, que se tem uma coisa que causa temor no ser humano é essa questão financeira. Né? E com tudo isso que está acontecendo, 2 anos de pandemia, ainda me vem agora um cara lá e faz uma guerra. Será que não vai acontecer mais nada depois disso? Isso é uma suposição minha, que já está na Bíblia. Não é uma coisa que eu estou criando aí dentro, está na Bíblia. Quando é que vai acontecer isso? Ninguém sabe. Pode acontecer, pode ser que essa seja a próxima profecia. Vir uma fome. A questão desses fertilizantes, eu tenho uns parentes que trabalham com lavoura no Brasil, eles compravam, parece que a 12, um tipo de fertilizante, o meu tio falou assim, agora tá 80, e parece que já vai subir de novo. Você é doido, eu vou estocar na rapadura, bicho. Você é doido. Não, na rapadura você não morre de fome, né? Então assim, eu tô só, não tô querendo dizer que, vai, porque não, a Bíblia não tem uma sequência. Tem uma sequência assim, das últimas, a última tem. Que as pragas, aí tem uma sequência. Mas assim, quem vai primeiro, quem vem depois, a guerra, será que vai vir agora terremoto? Tal. Agora a Bíblia diz assim, né, em São Mateus, eu aconselho todo mundo a ler o livro de São Mateus, quem quer saber de profecias, o capítulo 24. Não é difícil, é simples, um livro muito simples. Aí Jesus ainda faz uma comparação. É como aquela mulher que está grávida, que começou a sentir a dor de parto. Assim é a volta de Jesus. Nós não estamos vendo? É como uma mulher que já começou, deu contração, vou ter um filho, essa semana ou mais tarde. É o que está acontecendo hoje. O Jesus vai voltar, ou daqui a uns 15 dias, 20 dias, 1 ano, 10 anos, mas que ele já está aí, tá. Tá chegando. Chegando. As portas. O professor quer ler uma passagem aí? Você perguntou de uma profecia específica, eu queria falar sobre o 6º selo. Vamos falar vai falar do selo. Depois vamos entrar nas pragas. É praga? 7 pragas? 7 últimas pragas. Isso. Podemos falar dos selos também, se quiser. Tá, então vamos falar do selo, da praga, aí a gente vai encerrar o Apocalipse. E, né? E vamos começar a entrar em outros assuntos que o pessoal já tá tremendo de medo lá. Isso. Nada, o Apocalipse significa revelação, né? Revelação de Jesus Cristo, né? Que Deus deu ali para o anjo, que deu para João, para passar para a gente as coisas que deveriam acontecer nos últimos dias, a fim de nos trazer esperança. A Bíblia diz, quando essas coisas se aproximarem, erguei as vossas cabeças, que a vossa redenção se aproxima. Cristo está próximo de voltar. É para trazer esperança, alegria e esperança. Ruim seria se a gente não tivesse esperança de onde isso tudo vai terminar, né? Poxa vida, e agora? É o fim do mundo? Será que a Rússia vai mandar uma bomba? O Putin vai apertar um botão, vai acabar com o mundo todo? Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse é um livro de esperança. Mas você perguntou de uma das... Dentre as profecias que já se cumpriram, qual delas nós poderíamos citar? Eu tenho uma que... Sim. A Bíblia fala dos 7 selos. E o pastor Márcio citou no início da questão do número 7 ser bem representativo. Os 7 selos simbolizam o período que o povo de Deus ele viveu na história do mundo desde quando Jesus foi para o céu, que os apóstolos começaram ali, a igreja primitiva, até os dias atuais. A igreja, o povo de Deus, ele passou por alguns períodos específicos. O que é um selo? Hoje você manda uma carta, o selo ele lacra aquilo ali para que a pessoa que vai receber ele possa abrir aquela carta, certo? E ler o conteúdo que está dentro. Quando no passado as pessoas escreviam uma carta e selava, aquilo era muito sério, porque somente quem poderia receber aquele selo era o destinatário da carta. Certo. Só que existe algo interessante que era um documento com 7 selos. Era muito mais poderoso do que uma carta com um selo só. Imagina, se uma carta com um selo já é prioritário ao destinatário para abrir, imagina uma carta com 7 selos. Quem será que deveria abrir? Na verdade, era um documento, era como se fosse um testamento. Certo. E quando eu escrevo um testamento, quem é que tem que receber o testamento? São os herdeiros. Então, a carta escrita com 7 selos, uma mensagem de 7 selos, é uma mensagem muito especial. Certo. E João, quando ele viu, então, esse documento selado 7 vezes, né, com 7 selos, ele chorou. Falou, quem é digno de abrir esses selos? Esses 7 selos? E aí a própria Bíblia diz que Jesus era o único digno de abrir esses 7 selos. E um detalhe curioso é que essa carta, ela deveria ser selada, esses 7 selos,
na presença de 7 testemunhas. 7 pessoas tinham que estar presentes para que os selos fossem colocados. Entende? E quais são as testemunhas? É o povo de Deus nos 7 períodos que a Bíblia apresenta 7 períodos da igreja até os dias atuais. Pelas profecias, nós entendemos que nesse período nós estamos vivendo o último, que é o 7º período. 7 selos do Apocalipse, ele se refere muito às 7 igrejas que você vê um pouquinho antes aqui. Aí tem Apocalipse 3 e 4, enfim. Eu posso narrar os 7 selos aqui? Por favor, pastor. Então são 7 épocas. Exato. Jesus abriu 7 épocas. Então começa o primeiro da selo. História da igreja. Está lá no Apocalipse capítulo 6, essas histórias que eu vou falar aqui. Então o primeiro selo, havia um cavaleiro e o cavaleiro estava de roupas brancas com a coroa e um arco na mão. O arco significa vitória, coroa, vitória, arco, guerra, coroa, vitória. E a Bíblia diz que saiu vencendo e para vencer. Então esse período começou com Jesus morreu na cruz no ano 31 e ele se estendeu até o ano 100, quando João escreveu o livro de Apocalipse. Então esse foi o primeiro selo, o período mais bonito, porque os discípulos eles tinham, por exemplo, uma casa, vendia para a pregação do evangelho e saíram espalhando. Por isso que fala, saiu de branco, branco significa pura. As pessoas eram sinceras, faziam tudo por amor a Jesus e tal. Eu vejo assim, você comentando algumas coisas suas, né? E vocês aqui dos sonhos, aquela empolgação. Essa mesma empolgação eles tinham para pregar o evangelho, levar mensagem e tal. Foi um período áureo, branco, lindo, ano 31, ano 100. Primeiro selo. Logo em seguida começou o segundo selo. Então, naquela época só existia as igrejas politeístas, os judeus, e agora nasceu o cristianismo. Então, tinham 3 igrejas, basicamente, no mundo, assim, vamos fazer um resumo aqui, né? Então, o segundo selo começou já a dar problemas. Por quê? Aí, se você vê, o segundo selo, o cavalo era vermelho. O primeiro cavalo era branco, o segundo era um cavalo vermelho. Vermelho significa sangue. Então, começou uma guerra dos próprios cristãos, que não dá para explicar aqui direitinho. Eles começaram a guerrear entre si, porque foi trocado várias coisas do cristianismo, foram mudadas no segundo selo. Inclusive, os templos, os primeiros cristãos, eles se reuniam em casas. E aí os romanos, que eram politeístas, que adoravam o sol, a lua, as estrelas, eles cederam para os cristãos os templos. Mas eles queriam ser cristãos, mas eles não queriam mudar. Eles queriam continuar adorando um monte de ídolos e tal. E aí começou uma guerra interna dentro do próprio cristianismo, porque eles diziam que eram cristãos. Se você vê, é o 5º selo, né? O segundo selo, que é o cavalo vermelho. Então, esse selo foi considerado como a igreja das cavernas, porque os cristãos fugiam para dentro das cavernas para não morrer, e eles tocavam fogo dentro da boca da caverna e matavam as pessoas lá por asfixia, porque eles não entravam dentro das cavernas com medo dos espíritos ali. Daí que vem aquelas ideias que a gente tem medo de espírito, de alma, essas coisas, dos pagãos. Então, esse foi o segundo selo, que é do ano 100 ao ano 313, ok? Aí veio o terceiro selo. Terceiro selo, aqui na Bíblia, ele está relatado um cavalo preto. Cavalo preto. Por que cavalo preto? Porque tiraram todas as Bíblias. Os cristãos não podiam mais ter Bíblia. Então esse período foi um período muito negro, porque sem Bíblia você está sem luz. Certo. Sem luz. Então, se você analisar lá, são várias coisas que falam no cavalo preto, mas eu estou tentando resumir aqui. Então o cavalo preto foi do ano 303 até o ano 538. Exatamente. 313 até 538. Então esse período aqui foram tomadas as Bíblias, e quem tinha Bíblia era morto. Pode olhar que você vai entender as cruzadas, aquelas pessoas que eram assassinadas em praça pública, que eram decapitadas, que eram, imagina aí, as pessoas, porque tinham uma Bíblia, porque queriam servir a Deus, amarravam a perna num cavalo, no outro esticava, e as pessoas eram assassinadas lá naquele Coliseu de Roma. Pessoas eram jogadas ali. Eu li um livro que chamava História do Coliseu, a História dos Mártires. Eu parei de ler no 5º capítulo, que eu não aguentei mais ler o livro. E hoje a gente tem uma Bíblia e não dá valor, e naquela época o pessoal morria. Era assassinado por conta da Bíblia. Porque tem uma Bíblia, aí. Exatamente. Aí, foi boa a sua colocação, perfeita a sua colocação. Então eles eram assassinados por causa da Bíblia, porque queriam seguir o que a Bíblia diz. E os romanos, os politeístas, eles queriam que eles seguissem aquilo ali. Então foi uma guerra muito grande. E a Bíblia foi tomada. Então foi do ano 313 até o 538. Depois vocês podem checar na internet, você que está vendo aí, o que aconteceu no ano 538, que eu não quero mencionar aqui. Foi criado o primeiro líder religioso do mundo, assim, famoso, foi aqui nessa data. Então, o terceiro selo terminou em 538. No ano 538 para frente, foi o período mais longo, que é o cavalo amarelo. Eu tô curioso com a cor do cavalo, rapaz.
Agora é o amarelo. Agora é o cavalo amarelo. O cavalo amarelo Os 4 é morte. cavaleiros. Significa morte. É, e quem ia morrer? A Bíblia diz que morreria a terça parte da terra. E morreram mesmo, assassinados por tudo isso que eu estou te falando. Porque tinha a Bíblia, porque queria guardar os mandamentos de Deus, porque eles não queriam aceitar aquilo dentro da igreja. E por conta disso foi morto a terça parte da terra. Tá? Foi o período mais longo, mais sangrento da história da humanidade. Essa guerra não é nada diferente do que aconteceu nesse cavalo aqui, ó. Sim. Que tudo por questões religiosas, por conta de Jesus. Do ano 538 até o ano 1517. Então esse período acabou a Bíblia. Foram quase 1000 anos. Acabou. Não existia mais Bíblia. Se você ler, tem um livro que eu até aconselho as pessoas a ler, que é uma história, livro de história, que se chama O Grande Conflito. Esse livro é um livro tremendo que conta essas histórias que eu estou tentando aqui narrar para vocês. Esse é um livro maravilhoso. Eu acredito até que as pessoas tenham na casa dele, que é o terceiro livro mais vendido na Terra. É a Bíblia, o Corão e depois esse livro aí, o Grande Conflito. É um livro maravilhoso, um livro histórico que narra muitas histórias dessas que eu estou te contando. Então, no ano 517 aconteceu uma coisa. No ano 1517 foi quando Martinho Lutero, um padre, foi lá no mosteiro, viu que tinha uma Bíblia acorrentada, e aí estava em latim essa Bíblia, ele começou a folhear e ele percebeu que o que estava fazendo não estava certo. E ele pegou e traduziu a Bíblia para o alemão, cara. Olha só que coisa fantástica. Ele traduziu para o alemão, mandou para um cara que tinha uma gráfica, o cara... E aí o que temos nós hoje? A Bíblia. Então esse período foi do ano, que é o quinto selo, né? Que começou no ano 1517 até o ano 1780, quando teve o grande terremoto de Lisboa. Então do quinto selo... Agora a gente vai pro quinto selo? Não, aí aqui já chegamos no sexto selo. Agora vai pro sexto. Terminou Martinho Lutero, aí de Martinho Lutero até 1780, quando teve o terremoto de Lisboa, que começou então o período do tempo do fim, aí terminou esse sexto selo. Aí o que o professor estava falando, que nós estamos vivendo o sexto selo. O sexto selo é o selo que nós estamos vivendo agora. Ah, tá. O que tem a ver Lisboa? Não. Tem cavalo isso aí ou não? Não tem mais cavalo. Acabou o cavalo. Adianta, acabou com os cavalos. Só é 4 cavalos e mais 2 selos. 3 selos. Então, primeiro cavalo, o cavalo branco, segundo, o cavalo vermelho, terceiro, preto, amarelo. E aí o selo do complaint, da reclamação. Porque João, quando ele escreveu, ele disse: Deus, até quando tu não vai vingar a morte dessas pessoas que morreram com esses mártires? Aí Deus fala, está lá escrito no livro de Apocalipse. Aí Deus fala assim: fica tranquilo, João. Todas essas pessoas que tu viste morrer e que foram decapitados e mortos, assassinados, eles vão estar vestidos de vestes brancas. Aí Deus faz uma interrogação assim, faz assim, ó: mas ainda não completou o número dos seus conservos, que ainda hão de morrer por conta do amor que eles sentem por mim. Quando é que vai ser isso? Porque já passou esse período das mortes, dos assassinatos, acabou tudo. Só que ele diz que ainda faltarão morrer. Tem muita gente para morrer, é isso? Por causa de Jesus. Se for o que a Bíblia está dizendo, é isso. Então a Bíblia quase acabou, porque ela teve ali acorrentada, a última, e aí foi acharam uma lá. Esqueci qual que você Martinho falou. Lutero. Martinho Lutero, o grande padre. Pegou ela e traduziu ela em alemão, mandou lá. Mas o cara imprimiu. E se a Bíblia acaba ali, aí... Mas Deus não vai deixar a palavra de Deus morrer. Vai deixar cair. Por quase, né? Por quase. Então aí, só para terminar o selo aqui, a gente pode... Mas o que aconteceu ali em Lisboa ali que eu não entendi, né? Aí teve um grande terremoto em Lisboa. Eu vou complementar aqui a resposta do pastor nesse texto, citando então ele citou a história do cristianismo, né, nesses selos, né, como eu disse, a história da igreja, a história do cristianismo está nesses selos. Nesses selos. E aí diz o seguinte, se você me permite, posso ler aqui? Não tem problema? Pode ler. Apocalipse 6, verso 12 diz assim: quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, que a gente acredita é o terremoto de Lisboa. Que foi ali 1º de novembro de 1755. O sol se tornou negro. Eu errei essa data. Exato. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, o que acontece? Aqui essa profecia que está falando que o céu escureceria, a lua ficaria da cor de sangue, ela se repete 3 vezes na Bíblia. Se repete aqui em Apocalipse, se repete em Mateus, capítulo 24 e no livro de Atos. A mesma profecia, e tudo já aconteceu. As luas já ficou da cor de sangue, eu errei a data aqui, 1780 foi quando a lua ficou da cor de sangue. Em 1755 foi o grande terremoto de Lisboa.
Desculpa, professor. Não, tranquilo. É só para mostrar, e tudo que a gente está falando aqui, é só olhar na linha do tempo da história que comprova. Então, quando ele diz que o livro seria aberto, no caso, eu falei da questão de como era no passado 7 selos, um testamento que um herdeiro recebia e era selado por 7 testemunhas. Então, quais são as testemunhas? É o povo de Deus nesses 7 períodos, comprovando historicamente a veracidade da Bíblia. Então, você perguntou do terremoto de Lisboa, que está descrito aqui em Apocalipse 6, segundo a gente acredita, verso 12, que aconteceu lá em 1º de novembro de 755. Em seguida disso, lá o pastor citou em 1780, o escurecimento do sol, aí a lua ficou da cor do sangue. Isso já aconteceu. Em 1830 as estrelas caíram, não que uma estrela caiu, foi uma chuva de meteoros. Isso tudo já está para trás, isso aí, ó. Entende? Literalmente a lua ficou vermelha. Ficou vermelha. Vermelha. Olha, tá na internet lá. Um dia ficou escurão. Muito escuro, todo mundo desmaiava, assim, o pessoal desmaiando. Os historiadores falam que as pessoas desmaiavam de... Esse livro que eu falei, o Grande Conflito, não dava para enxergar nada na sua... Um palmo da sua frente, assim, você não conseguia enxergar nada. E isso já aconteceu. Entende? E como eu disse, é algo simples de se entender quando a gente pega, deixa que a própria Bíblia se responde. Obviamente que é pouco tempo que a gente tem porque é um assunto muito vasto, muito grandioso, né? Mas eu fiz questão de mostrar uma delas para você, que está aqui no 6º selo. E esse 6º selo começou em 1517. E não terminou ainda. Não aconteceu ainda. Aí depois tem o 7. Então, aí agora o 7. Aí o 7 vão terminar o 6º e partir pro 7. A gente não terminou o 6º ainda. E eu adivinha qual vai ser o 7º? Eu não sei, tem cavalo ou não? Não, né? Acabou o cavalo. Então tá. Então olha só. Qual é o 7? Aí vai pro capítulo 8. Aí vai pro capítulo 8. E quem nasceu em 7/7/77 que nem eu? Tu nasceu em 7/7/77? Que pessoa especial? Rapaz, é abençoado. Tá doido. 7, É doido. Então por isso é que ele tem essa cabeça aí. Porque ele é meio diferenciado mesmo. Ele fala aí, todo mundo que vem aqui, ele faz negócio, ele arruma business do cara, ele... Eu não sei como é que a cabeça dele consegue tá amarrado. Separar ali dentro. Então tu é do 7 do 7/7/77. 44 anos. Eu já pensei isso algumas vezes. Será que é isso? Mas deve ter um monte de gente que nasceu nessa data, né? Então, todos que nasceram nessa mais data é bom, só ele que é o bom. Teve uma pessoa que lia horóscopo, sei lá, falou, nossa, tem que fazer você não sei o quê. Mas nunca fiz, não. Olha o 7º selo. Olha o 7 então aí. 7º selo. Então acabou o 6º, não tinha acabado. Então o 6º selo não acabou. Nós estamos no 6º selo. Estamos no 6º, estamos vivendo. Então, mas quando a Bíblia diz Apocalipse, o capítulo 1, não tá passando na frente, já tá chegando no 7. Não, ele vai contar o 7 pra gente saber o que vai acontecer. Vamos saber o que vai acontecer. Porque a Bíblia é tão boa. Te lembra que a primeira coisa que eu falei, que começa bonito e termina bonito, então a gente já sabe o fim. Não é um livro que... mas será que... Então esse podcast vai ser bom demais. O pessoal fica com medo e vão ver o 7 que vai ser bom. Exato. Antes de você falar do 7, você acha que o fim da coisa é melhor do que o princípio? Né? Tinha uma pessoa que eu conhecia aí, o Jarbas, e ele falava assim, o fim de todas as coisas é melhor do que o princípio. Né? E eu ficava sempre pensando nisso. O fim das coisas é melhor do que o princípio, né? Então, o fim do podcast vai ser melhor. Então, acabar tudo. No 7º, né? Lógico, aí no 7º vai ser melhor do que no princípio. Vai ser no ponto de vista terrestre. Não, do ponto de vista da Terra, não. Porque a Terra ela termina exatamente como começou. Na Bíblia diz que começou sem forma e vazia, né? Certo. E ela vai terminar exatamente como começou, sem forma e vazia. Mas do ponto de vista espiritual... A gente pode pular desse ponto para esse outro ponto aí, que já é depois... Mas o que você falou dessa terrestre? Não falou do ponto de vista terrestre. Do ponto de vista terrestre. Tá. Falou louco. A Bíblia diz aqui que capítulo 8, se a gente tiver aí, capítulo 8, versículo 1, diz que houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então esse é o 7º selo. E aí? Como é que vamos responder isso? Tá vendo como o livro de Apocalipse é um livro assim complicado? Mas aí, como você saber o que é tempo, aí você vai ter que ir lá em 1 Pedro, também no livro de Ezequiel, fala que um ano de Deus se equivale a um dia nosso. Ao contrário, perdão. Um dia de Deus se equivale a um ano. Então, quando a gente vai fazer essa conta do silêncio no céu, alguém que vai ouvir agora vai dizer assim, esse camarada agora chutou o balde falando coisas que não tem nada a ver com... Então, silêncio no céu cerca de
meia hora equivale a silêncio no céu cerca de 7 dias. É uma semana de silêncio no céu. Por quê? Vai dar uma semana. 2 vezes teve silêncio no céu. Mas você vai dizer assim, mas cara, onde que ele viu isso aí? Qual o motivo que os anjos iam ter para cantar quando os anjos estão no céu fazendo louvor? Eles que cuidam do louvor do céu. Qual o motivo que os anjos teriam para cantar quando Adão e Eva pecaram? Uma tristeza, profundidade. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, qual era o motivo de alegria deles cantando, vendo o Salvador morrendo por todos nós? Silêncio no céu. E haverá o silêncio no céu pela terceira vez, quando todos esses anjos vão vir para nos buscar. Apocalipse, o capítulo 1, versículo 7. Diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que se traspassaram. Então, todos os anjos de Deus vão vir para esse grande evento. Imagina, o maior evento da história. Jesus, o príncipe da paz, que morreu por todos nós, com os santos anjos espalhados. A Bíblia diz que milhões, miríades, milhares de anjos se espalharão por toda a superfície da terra, dos céus. E os anjos de Cristo, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, as sepulturas serão abertas e eles serão ressuscitados. Então, todos os anjos vão vir com Jesus. Haverá silêncio no céu, cerca de 7 dias. Então, Aurélia, sabia disso aí? Quando Jesus voltar, todo mundo que já morreu vai ressuscitar, né? Não, quem morreu em Cristo. Só quem morreu em Cristo? Apocalipse 20, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o apóstolo Paulo que escreveu, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos trasladados juntamente com ele e assim nos encontraremos nas nuvens dos céus. Essa vai ser o desfecho final de tudo. Esse é o 7º selo. É o 7º selo. Aí vem outra questão. E agora lá no céu? Não é? Para botar todo mundo lá. Como é que nós vamos lá no céu? E aí você lê Apocalipse, o capítulo 20 e o capítulo 21, que desenha como é o céu. Não diz que é de ouro. Exatamente. Tudo de ouro. Aí o capítulo 20, quem quiser ler 22, 21, fala exatamente como é o céu. Mas a Bíblia fala de um tempo que nós vamos ficar no céu. Sabia disso ou não? É? Só um tempinho? Nós não vamos ficar a vida toda lá no céu. Apocalipse, o capítulo 20, 20 e o versículo... Você não sabia, não. Se quiser ler aí, Nena, porque como é um tema mais um pouquinho mais desconhecido. Para saber, para ler aí como é o céu aí. Capítulo 22. A gente pode ler aqui algumas coisas. Capítulo 20, o versículo 1 até o 3 fala que aí está dizendo assim. Tá desembolando o pessoal lá. Tá chegando? Não, tá dando nossa hora lá que a gente combinou, né? Então. Tá tranquilo. A gente já vai. Não, a gente vai. Vamos ler isso aí, vamos pular o 7. O 7 Praga. Deixa a praga pra lá. Não vai dar pra nós falar no assunto da... Vai, não, a gente vai finalizar isso aqui. A gente ia falar da praga também, não fala. Aí a gente vai falar um pouco da igreja. Eu não sabia que era tudo isso, não. Mas depois pode convidar. Vamos tentar trazer o nosso amigo lá, o pastor Rodrigo Silva, para... Você é louco. O Rodrigo Silva, de novo aqui. Não, o Rodrigo Silva é aquele que foi no Flow, a gente começa 8 da manhã e sai 8 da noite. Eu acho que vocês podem vir de voltar novo, também, talvez. com certeza, lógico. Aí só vem porque... Se a Divina mandar isso aí, Divina, mande mais 2 caixas dela. Vamos fazer um merchan aqui, daqui a pouco. A Divina tem que mandar. Tá. Entendi. Tá, vamos finalizar essa parte e aí... Aqui. Vamos lá. Então vi descer do céu, está em Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Ligou aí. Então, vamos ter que pode ficar à vontade aí. Vamos ter que atender, porque já ligou para você várias vezes e para mim. Então vai lá, Aurélia, resolver isso aí então. Oi. Liga pro pessoal aí. O Aurélio não vai ver o milênio. Rapaz... Você tá com cartão? Pega o cartão. Eu tô aqui... Aqui, ó, o cartão. Não chegou ninguém. É o pessoal que a gente marcou de encontrar lá que tá chegando lá. Tá, entendi. Então vamos lá. Você quer guardar ele ou a gente não precisa. Aqui? Vamos lá. O podcast é assim. Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Lembra que eu falei para você? No começo, a terra era sem forma e vazia e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Está lá em Gênesis. Então, a história dessa terra começa no abismo e termina no abismo também. Aqui, olha. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, quando a Bíblia fala a palavra abismo, quer dizer lugar escuro. Aí a Bíblia diz que Satanás vai ser colocado numa prisão. Não existe prisão para Satanás. Certo. Não é uma prisão física, é uma prisão
de circunstância. De circunstância. Por quê? Quando Jesus voltar, para entender, a galera entender de casa, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, a Bíblia diz que ele vai ressuscitar os salvos. Só os salvos vão ressuscitar. Não existe essa ideia que a pessoa morreu e vai para o céu. O que torna para Deus é o fôlego de vida, que é o ruach, o pneuma, aqui em hebraico e grego, né? Que é o fôlego de vida da pessoa, vai para Deus, tanto de um cachorro como de um gato. Está escrito lá em Eclesiastes, o capítulo 9. O fôlego de vida torna para Deus, volta para Deus. A palavra espírito e alma é a mesma palavra, quer dizer fôlego de vida, vai para Deus, mas a pessoa está aqui. Então, quem morreu perdido vai ficar aqui por 1000 anos. Certo. Quem morreu salvo, a Bíblia diz que vai ficar no céu 1000 anos. Está escrito Apocalipse 20, que se a gente for ler aqui demora um pouco. Apocalipse 20 fala que nós vamos ficar no céu 1000 anos. E a Bíblia diz que os que ficarem mortos vão ficar também por 1000 anos. Por isso que Satanás vai ficar preso. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Jeremias, o capítulo 4, que a terra vai ser transtornada e vai ficar vazia, vai ficar em escuridão e em trevas. Jeremias, o capítulo 4, versículo 23, quem quiser depois ler, vai ficar do versículo 23 até o 27, vai ficar totalmente transtornada e vazia e em trevas. Não vai haver luz, não vai haver nada de que a gente vê hoje. Tudo destruído. Isso aqui, tudo que você está vendo, esse prédio que a gente está aqui, vai cair tudo. Vai ser tudo destruído. Tudo destruído. Nós vamos ficar 1000 anos no céu como se fosse um presente. Depois, aí a Bíblia diz em Apocalipse 21, viu o novo céu, nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe mais. E vi, versículo 4, a nova Jerusalém descer do céu da parte de Deus. A nova Jerusalém é um lugar onde nós vamos ficar no céu 1000 anos. Então, quando a nova Jerusalém descer depois dos 1000 anos, Satanás ele vai ser solto da prisão. Por que Satanás vai ser solto da prisão? Porque ele vai estar olhando para todo lado, tudo trevas, tudo gente morta. Então, ele vai ser solto por quê? Aí vai ser a segunda ressurreição que está escrito lá no Apocalipse, o capítulo 20, versículo 5, que fala da segunda ressurreição. A primeira ressurreição só ressuscita salvos, na hora que Jesus voltar nas nuvens do céu. Segunda ressurreição só ressuscita os perdidos, que foram todas as pessoas que já morreram no passado e que morreram no dia da volta de Jesus. Então, nesse dia vai ser o dia deles ressuscitarem. Satanás vai ser solto da sua prisão. Por que ele vai ser solto da prisão? Porque ele vai, de novo, tentar seduzir aquelas mesmas pessoas. E vai dizer, tá vendo a cidade santa que desceu ali? É o nosso lugar. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, versículo 7, 8, 9, 10, que ele vai juntar as pessoas de Gog a Magog, quer dizer, nos 4 cantos da terra, para pelejar contra a cidade santa. E ele vai tentar invadir a cidade santa. Aí a Bíblia diz no versículo 10, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Mas só que não vai ser assim, só matar todo mundo não. Cada pessoa vai ser julgada conforme as suas obras. Certo. E o último que vai ser julgado vai ser Satanás. E a Bíblia diz assim, será atormentado de dia e de noite. Quando a Bíblia diz atormentado de dia e de noite, ou quando a Bíblia diz morreu para sempre, por exemplo, se eu queimar esse celular aqui, ele desapareceu para sempre, ele nunca mais vai ser celular. Quando a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra queimou para sempre, ela não está queimando até hoje lá. Queimou para sempre quer dizer que nunca mais vai existir. Se eu queimar aqui essa garrafa aqui, ó, queimei essa garrafa para sempre. Essa garrafa nunca mais vai existir. Então, quando a Bíblia fala queimar para sempre, essa expressão para sempre, quer dizer que acabou e nunca mais vai existir. Não é que Deus é um Deus castigador, que tu vai queimar 50 anos. Para que alegria vai ter Deus? Então Deus não é amor, então Deus não é misericórdia. Agora, é claro que a Bíblia diz que o falso profeta e a besta, os espíritos imundos, a besta, o falso profeta e o dragão, esses vão queimar por mais tempo, porque eu acredito que é dependendo da quantidade de pecado que você tem, o que você fez na sua vida. Por exemplo, um ser humano igual esse Hitler aí, que quantas pessoas ele não matou, quantas pessoas ele não... o tanto de coisa que ele fez errado. Quer dizer que o pagamento dele não pode ser de uma pessoa que, um índio que viveu lá na Amazônia, nunca fez mal para ninguém, mas não quis saber de Deus, morreu perdido. Então o julgamento é igual, mas a sentença é diferente. Esse pessoal demora mais para queimar, né, Aurélio? Esse pessoal aí. Com certeza. Mas não é uma coisa que vai durar a vida toda, porque senão Deus não era amor, né? Entendi. Deus era um Deus castigador. Ele tá se vingando do Aurélio, do Márcio, do professor Nena aqui, por causa que ele fez isso, não. Cada um vai pagar pelo seu preço, mas é nesse dia. Aí depois disso aí acabou. Aí não existe mais o mal. Satanás vai ser morto, os anjos dele vai ser morto. Aí acabou-se. Acabou tudo. Acabou de queimar, acabou queimando tudo. Então, pessoal, vamos chegar a esse podcast no fim. Tava muito bom a conversa, né? Só que antes disso a gente vai falar sobre... Nós demos uma acelerada aqui para... Não, sim, imagina. Tem que
saber detalhar, senão fica uma confusão na cabeça. Sim, sim. Tem que voltar mais vezes para poder dar continuidade, né? Tem várias partes. Então vamos falar, muito bom mesmo, né? Essa conversa. O Aurélio ficou até interessado, que já quer marcar mais, né? Eu também. Mas vamos falar aí da... Dia 14 tem batismo, Aurélio. 14 tem batismo. E... também, tô aqui. A gente vai estar lá no podcast. A gente tinha que organizar para ir fazer esse podcast lá na igreja e batizar e divulgar a igreja, o pessoal ficar sabendo. E... Show. Acho que seria bom para todo mundo, né? Quem tá vendo, para nós, para vocês. Batismo ao vivo, direto do podcast. Bob the Roofer. Primeiro. Evolucionando no Canadá, já pensou? Primeiro podcast de batismo. Já fomos em vulcão, agora vamos no batismo. A nossa meta é essa, né, Bob? A gente quer abranger para tudo lá, para todo lado. Deus abençoe vocês. Então vamos falar, que a gente prometeu que no final a gente ia falar sobre um assunto aqui de Canadá, né? Que a igreja lá parece que dá um suporte para quem está chegando e às vezes se encontrou em necessidade. Explica um pouquinho mais para a gente, Pastor Márcio. Então, a gente faz um trabalho básico. Às vezes a pessoa liga, pede uma carona do aeroporto, a gente vai lá, alguém vai lá e pega essa pessoa, leva até o local onde ela vai ficar. Às vezes antes a gente já tenta ver algum local para a pessoa já chegar e ter um lugar onde ficar, né? E tal. Aquela primeira chegar. Depois a gente pega a pessoa também. Alguém vai lá, né? Às vezes sou eu, às vezes é outra pessoa da igreja também. Pega a pessoa, leva ele para ele comprar um plano de telefone, trocar de telefone. Depois a gente leva ele lá no banco. Às vezes orienta ele a questão da drive license também, da carteira de motorista. Nossa, e essas coisas assim. Às vezes sabe de algum emprego. O emprego a gente direciona a pessoa. Para quem tá sabendo. Orienta ele algumas questões aqui também. E faz esse trabalho. E aí, quando ele arranja uma casa, a gente busca móveis, vai atrás. Por exemplo, o quintal da minha casa está cheio de mesa. Eu estou esperando umas pessoas que eu já dei, que eu chego e... Eu nunca nem tinha dirigido aqueles caminhão do... Como é U-Haul? Rapaz. Aí agora eu virei... de vez em quando tem que fazer uma mudança. Terça-feira agora tem uma mudança. Quem quiser me ajudar aí, que tiver um coração bom... um jeito de eu entrar nessa aí, vamos dizer assim. Porque o pessoal me liga e eu não tenho tempo para ir buscar, para ir levar para comprar uma ferramenta, para ir abrir um plano de telefone, que isso é muito importante. Para muita gente que chega não sabe como não parece nada, mas é muito. Dou dois exemplos. Um rapaz, um mexicano, tá com uma dor do dente, não sei quanto foi que cobraram dele, não sei quanto. Aí eu conheço uma pessoa que inclusive ela está até hospitalizada, essa senhora, uma pessoa maravilhosa, se chama Isabel Santos. Um abraço para Isabel. Ela está no hospital, ficou viúva essa semana, é uma senhora de 84 anos, mas realmente assim, fora do comum. Isabel, então vamos ficar no podcast. Não, ela está no hospital. A sua história. Essa vocês podem convidar, que tem história. É uma portuguesa. Uma portuguesa que tem história para contar. Portuguesa ainda, que bom. Coisa mais linda da vida é essa senhora. Fala com ela para vir cá. Deixa ela melhorar. Essa eu garanto para vocês que vai dar aí uma audiência tremenda, que ela não é isso. Funcionando. Então, ela sempre tem uma amizade aí com mais pessoas do que eu, claro que ela está aqui 60 anos, sei lá quantos anos ela já está aqui. E aí tem um dentista, a gente vai lá, liga pro camarada, ele faz um trabalho social, porque ele gosta de fazer, e o dente desse camarada vai ser ajeitado essa semana aí de graça aí. Olha, ele vai gastar não sei quanto. Então essas coisas que a gente faz. Esses dias uma outra família também, que é de um país aqui pequenininho, para perto dos Estados Unidos, esqueci. Honduras. Acho que deve ser isso aí. É um desses países ali, Honduras. O esposo dela faleceu no carro, um acidente. E eles queriam mandar o corpo dele para o país lá, né? Que o pessoal estava esperando lá, porque a mãe queria, né? Ela não podia sair aqui, não quis sair daqui, né? Então, nós fizemos uma coleta. Sim. Tinha que arranjar 16 mil. Essa senhora que eu estou falando aqui, a Isabel, é uma pessoa fantástica. Ligou com um monte de gente, outros ligaram. Tal, de repente, ali a gente quase completou esse valor e o corpo do rapaz, graças a Deus, chegou até lá. Então a gente faz esse trabalho social assim, sabe? Chega o pedido, a gente tenta de alguma forma, que dá para fazer, né? Humanamente falando, porque tem coisas que às vezes a gente não consegue fazer, né? Então, resumindo, é um network bom, né, Aurélio, que tá fazendo. Isso. Às vezes tem gente que chega aí que não conhece ninguém, é um lugar bom, a igreja para ali para conhecer outras pessoas. Tem esse fator que eu acho que é o principal. É o principal. Agora, você dá um móvel, ok. Você dá uma roupa, ok. Dá uma orientação, ok. Mas a amizade, eu acho que era o maior de tudo. É muito bom. Quantas pessoas estão com depressão nesse país porque não tem amizade? Se alguém está escutando aí, quer fazer amizade,
sábado agora, ontem mesmo apareceu um rapaz, que eu até contei aqui pra vocês. Sim, 5 meses aqui no Canadá, não tinha um amigo. Foi lá, almoçou com a gente. Eu até convido a pessoa, nem assim para ir no culto, vai no almoço, quase na hora do almoço mesmo. Porque aí a opção dele da igreja ou não, é depois ele vê. Depois ele toma, né? Mas a gente convida para ir pro almoço, a pessoa vai lá e fala. Não convida o Aurélio, viu? Tá todo dia lá. Pede pra Divino mandar uns. Eu sempre recomendo no meu canal lá, não importa a sua religião. Procura a sua igreja, a sua religião, que lá é um network muito bom. Você vai conhecer pessoas, você vai, entendeu? Enfim, que é isso aí que vocês fazem, que tá de parabéns por tudo. E o professor Neno, ele faz um trabalho aos sábados à tarde, legal, rapaz, com os jovens. Ele faz um trabalho, assim, aquele disco social, não é isso? Professor, explica aí. Nós somos responsáveis pelos jovens, né, aqui no Canadá, a gente sabe a correria que é. E muitas vezes a crise existencial, né? Muitos jovens solteiros, sozinhos, sem rumo, sem amigos. E a gente faz esse trabalho de acolhimento, como o pastor Márcio disse, é bem importante para os jovens da comunidade, né, que já frequentam a igreja aos sábados, e também para os jovens que não são da comunidade. Então a gente faz encontros sociais noturnos, a gente faz, por exemplo, esse ano a gente já foi ao boliche, a gente já fez um cine estilo Netflix, a gente chamou de Crenteflix. A gente vai fazer acampamento agora em outubro, em julho, né, Márcio? Julho, para mais de 100 pessoas. É bom, hein? Falou a nossa língua, hein? Aí, já estão convidados. E é bem rústico, com cabana mesmo. Então é isso aí. Barraca. Todos os domingos do verão, a gente até conta, são 12 domingos, a gente leva os jovens para praia. Todo domingo. Para praia, porque a gente sabe que o verão é curto, a gente leva para praia todos os domingos. Trilhas, a gente está trabalhando para marcar algumas trilhas. De bike também. Bike também. Vai ser um dia para nós ir lá interagir. Para poder o quê? Amenizar essa pressão que esse mundo nos traz, né? Que a nossa demanda é muito grande. Então é como se fosse uma válvula de escape, momentos de alegria e de prazer. E eu convido aí. Mesmo já, convido aí os seus seguidores daqui do Quem quiser, entre em contato. Tá bom? Obrigado pela oportunidade de ter convidado ele. Fala o seu canal também, você estava falando que tem um canal, fala sim. E quem quiser seguir a página da igreja, também da nossa igreja do Canadá, é Espaço Novo Tempo.Canadá. Espaço Novo Tempo.Canadá no Instagram. Vai estar tudo na descrição. Saga, né? Vai estar tudo na descrição. E o endereço do... Eu estou começando um canal, né? Eu coloco algumas coisinhas lá, estava conversando com o Aurélio. Professor Nena, próxima parada com o Professor Nena. No TikTok? Onde que é? É no YouTube. Tá. No YouTube. Gostei muito do nome, próxima parada com o Professor Próxima Nena. parada. Porque eu paro em algum lugar, eu vejo alguma coisa interessante, de repente um protesto, sei lá, os ucranianos estão protestando. Vou lá, gravo e mando. Isso aí, galera, até a próxima parada. Daqui a pouco estão em Niágara. Gravo, tá isso aí, pessoal, até a próxima parada, entendeu? Legal. Mostrando alguma coisa aqui de Toronto, pra galera poder sonhar e viver essa experiência também. Então, Professor Nena, me procurem lá. E no Instagram também, Professor Nena. Serão todos muito bem-vindos e bem-vindas. Belezinha. Então, passa a régua aí. Tamo junto, até a próxima. Acho que eu tinha uma coisa para falar, mas esqueci. Então fala. Valeu. Próximo podcast. Valeu a todos aí. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, querido. Obrigado. Tamo junto. Parabéns pelo... Obrigado. E a gente tem que se conectar.